pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Fé Inteligente. É o nosso quarto episódio. Com vocês aqui o Giovanni Moraes. Mais uma vez trazendo assuntos relacionados à fé, à prática, né? No empreendedorismo, na parte emocional, na parte financeira. Aqui a gente realmente vive a fé na prática, de uma forma inteligente. Hoje, antes de começar, eu quero agradecer muito aí o pessoal que está acompanhando a gente na parte do Spotify, do YouTube, do Instagram principalmente, que é o nosso canal hoje mais forte, que todos os recortes estão lá. E muito conteúdo direcionado à parte de fé inteligente, de uma forma sem religiosidade, direcionando as pessoas aí em busca de auto-melhora, né? A gente ter uma alta performance, um autocuidado nesse mundo que hoje está bem complicado, bem corrido. Então, muitas distrações. Vão lá, que tem muito conteúdo direcionado para todas essas áreas da vida, de uma forma muito bacana. Hoje, uma convidada aqui muito especial, que eu tô desde dezembro chamando ela para estar aqui com a gente. Tem um conteúdo aí muito pontual nos dias de hoje, é um conteúdo muito atemporal. Tenho certeza que vai impactar todos vocês de alguma maneira. Independente se você hoje tem uma religião ou não, é um conteúdo que vai impactar demais aí na sua vida, na sua performance, seja em trabalho, seja com a família, seja espiritualmente. Priscila Gottens, é isso? Falei certo o teu sobrenome? Goten, né? Goten. Tem a pronunciação, mas todo mundo muito fala chique. É muito chique. É alemão, e daí de repente tem uma morena, né? Alemão. Caraca, e tem uma... alemão, não sabia. Eu vou chamar de Pri, já que a gente já convive um tempo, então eu tenho essa liberdade né? aqui, né? Verdade. Então, Pri, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui, de verdade. É uma pessoa que eu tô desde dezembro aqui, te incomodando pra vir, a gente tentando alinhar as agendas, né? Fico muito feliz de estar aqui contigo. Já acompanho teu conteúdo e já li ele milhares de vezes para poder te chamar. Eu queria entender o que tu fazia, porque é muita coisa, né? Tu vai falar aqui, mas é muita coisa. Sim. E tô muito feliz de te receber aqui. Obrigado. Legal. Gil, eu que agradeço. Eu falei que eu não queria dar spoiler antes, né? Mas eu achei muito, além de assertivo, muito... convicto, sabe? A forma que você abordou, explanou bem certinho, sabe? A forma do reconhecimento do trabalho, porque hoje em dia as pessoas, elas são muito mais mecânicas. Sim. Então, você veio de uma forma muito humanizada, muito objetivo, muito persuasivo também, diga-se de passagem. Então, eu quero te agradecer pelo convite e dizer que é digno de admiração esse teu jeito espontâneo, autêntico e a forma como você expressa e reconhece, né, no outro. Porque quem hoje em dia não gosta de se sentir reconhecido? Né? Nós, né? Então, exatamente. Então, te parabenizar pela tua comunicação tão assertiva. Obrigado. Podemos acabar aqui já o podcast, receber todos os elogios que eu queria receber. Mas isso é só para enfatizar, né? Ou para fortalecer o quanto eu acho importante o tema que tu vai trazer, os assuntos que tu vai trazer. Quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui é muito. Inclusive porque eu consumo, né? São coisas que eu olho e falo, isso aqui é muito importante, Sim. Né? Mas enfim, antes da gente entrar, falar do teu trabalho e tudo mais, eu queria que tu falasse um pouquinho de você, como que começou tudo isso, de onde você vem, quem é a Priscila, certo. Por que entrou nesse meio, por que resolveu estudar o comportamento humano, o que tu tá fazendo na fé, da onde que tu é cristã, como que aconteceu tudo isso? Conta um pouco pra gente. Certo. Gente, como é difícil falar da gente, né? Tipo assim, vamos falar do comportamento humano, vamos lá. Tá, vamos lá, Gil. Sem modéstia, assim, pode... olha só, assim, onde eu posso, né? Eu conto de fato o meu testemunho, porque a minha vida era uma... Quando eu conheci Jesus, ela se transformou de uma forma, de fato, sobrenatural. Dentro da Priscila, né? Eu sempre falo assim para Deus, eu falo assim, Deus, que aonde os meus pés pisarem, que primeiro vejam a tua face, sabe? Então, antes de existir eu, né? Existe... tem um Jesus que eu sirvo, sabe? E eu não poderia deixar de mencionar esse Jesus maravilhoso. E muitas pessoas falam assim, não, mas foi a psicologia que te mudou, né? A psicologia que... Imagina, depois que você se tornou psicóloga... Não tem psicologia, não tem mentoria, não tem nada. Não tem filosofia, antropologia, nada. Nada você funciona pode fazer sem... Nada sem Jesus. E eu falo isso com convicção, falo isso com sabe assim... Com a máxima certeza. Se tem uma certeza na minha vida que eu tenho, é de que Jesus é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de alguém.
Bom, eu sempre achava que tinha feito psicologia para ajudar as pessoas, né? Eu acho que todo acadêmico de psicologia entra nesse pensamento, não, é que eu quero ajudar as pessoas. Mas inconscientemente nós acabamos projetando o olhar de ajudar as pessoas para nós mesmos. Então eu acabei projetando o querer me conhecer, né, nas pessoas, porque não tem como você ser um bom líder, como você ser um bom psicólogo, como você ser um bom trabalhador, algo de bom se você não se conhece, Perfeito. né? Então a psicologia ela me trouxe assim muito alicerce, muitas questões do desenvolvimento humano, sabe, à tona, conseguir de fato assim, sabe, ter autoconhecimento e eu escolhi psicologia porque realmente eu sou apaixonada. Muitas pessoas pegam e falam assim, nossa, lidar com pessoas é chato, Eu amo lidar com pessoas. Sabe, é o que me dá combustível de vida. Tipo assim, cara... E aí, de repente, me vem, sei lá, uma demanda e eu falo assim, não, porque não vai dar? Porque é impossível. Eu falo assim, não. Vai ser possível. Então, a Priscila é aquela pessoa que acredita completamente no potencial do ser humano. Eu acredito que Deus me deu esse recurso porque Ele acredita nas pessoas dele. Ele acredita nas criaturas dele. E se Ele fala lá em Gênesis, né? Tipo assim, sereis a minha imagem, a minha semelhança. Eu falo assim, gente, uau! Tipo assim, se Ele nos dá esse recurso vindo diretamente do céu, eu falo assim, não tem como não utilizar disso, né? E replicar aquilo que o próprio Deus nos dá autoridade para fazer. Se Ele me deu essa autoridade, por que eu não vou usar, né? Exatamente. Ou seja, ninguém me para. Isso. Eu tenho esse poder. É só eu reconhecer esse poder em mim. Exato, exatamente. Então, qual foi a tua pergunta, gente, né? Vamos fracioná-la aqui. Ó, outra coisa, eu criei aqui um escopo pra gente, só que a gente vai conversando, A gente vai isso aqui, deixando... vai saindo. Se ficar pergunta, a gente faz a parte 2 aqui, não tem problema nenhum. Não é? Mas vamos assim, ó, tu sempre foi cristã? Da onde surgiu isso? Como que tu teve essa... Porque dá pra ver a tua paixão quando tu fala disso, né? Porque Jesus, porque... Sempre foi assim? Da onde veio isso? Ou como que começou isso? Então, antes eu era uma frequentadora da igreja. Eu bebia na sexta, me drogava no sábado e no domingo eu tava no culto. Ah, é isso aí. Né? Padrão seres humanos. Isso, exatamente. E ser frequentador da igreja, né? É ir, é analisar as pessoas. Sempre tive muita fé. Sempre fui uma mulher de muita fé e sempre fui muito alegre. Muito alegre. Mas... quando eu cheguei nos meus 34, 35 anos, eu sou péssima para datas, eu passei por uma ruptura, né, do relacionamento com o pai dos meus filhos. E eu já vim, assim, de uma família extremamente disfuncional, sabe? Tipo assim, onde, de fato, nem a psicologia, nem terapia e nada do que eu fazia conseguia saciar. E eu buscava em lugares, em pessoas, sabe? Eu era totalmente inquieta. Sabe aquela pessoa, assim, que não consegue ficar sozinha, não conseguia apreciar minha companhia. Então... ela estava cheia de fé, que amava a Deus de lábios, mas eu não sabia de fato quem era Deus. No ambiente que você cresceu, era só você? Tinha irmãos? Tinha mais gente? Isso, eu tenho Como é que foi um irmão. essa base, assim, esse início? Então, Gil, aí é que tá, né? Foi assim, eu posso dizer assim, uma infância e uma adolescência, assim, de muitas machucaduras, sabe? Muitas machucaduras, um lar bem disfuncional mesmo, sabe? E eu tive que me reinventar. Entendeu? Eu tive que me reinventar, porque... Inclusive, pra mim, até me é custoso ficar contando histórias tristes, porque eu já... Tipo assim, vamos ser mais práticos, vamos pensar logo na solução. E tu não é uma pessoa que emana tristeza, não. A tua energia sobe. A gente tá meio triste, assim, tu chega e a gente fica... Nossa, preciso levantar. Preciso fazer alguma coisa, porque onde a Priscila chega, não dá pra ficar baixo. Tu contagia o ambiente que tá, né? E aí eu conheci Jesus, né, realmente no lapso da minha dor. No lapso da minha dor. Tipo assim, onde eu já... Até então, nesse teu caminho de adolescente, de juventude, nada.
Não. É que nem eu falo, né? Uhum. Sempre tive muito respeito por Sim. Jesus e, assim... E achava que sabia quem era, né? Mas, gente, eu brinco assim, ó. Eu era tão, assim, desconhecia, não entendia nada mesmo da palavra, porque... tipo assim, entre a carne e o espírito, eu falava carne, eu imaginava a carne do açougue, eu falava carne, espírito, eu não entendo isso, de coração mesmo. Eu também era assim. Assim, sabe? Tipo, eu falava, gente, do que se trata isso, né? E aí, quando eu estava no lapso da dor, porque Deus, ele nos chama muitas vezes pelo amor, né? Sim, exato. A gente não Não vai. vai. Infelizmente, a gente não... Eu falo que quando eu conto pra alguém que não frequenta ainda, eu falo, cara, vamos lá, vai ser legal. E quem me conhece fica, pô, tu na igreja, cara? Quem é tu pra ter na igreja, cara? E aí eu fico, irmão, ninguém vai lá pra comemorar. Tu não ganha R$1 milhão fácil na vida e fala, não vou na igreja pra agradecer esse 1 milhão. Não, irmão, infelizmente, a gente precisa passar por processos, se quebrar, perder, se frustrar pra dizer, tá bom, eu vou lá falar com Deus. E aí tu vê por que as coisas desmoronaram, né? Porque faltava o principal, que dá a liga em tudo. Mas ninguém, infelizmente, eu não sei, talvez um dia a gente vai entender isso, porque que nenhum ser humano procura a Deus quando tá bem, pra agradecer de fato. A gente precisa ter se aquebrantar pra ir lá. E ele falar, te chamei tantas vezes pra vir aqui, cara. Isso. Mas aí, eu não sei se aconteceu com você, mas eu assim, quando eu, de fato, tive um encontro com Jesus, eu pedi perdão, eu me ajoelhei, eu falei assim, me perdoa, porque, sabe, Sim. aquela coisa do arrependimento mesmo, genuíno, sem aquela sensação de culpa, mas daí tu olha pra trás e tu fala assim, caraca, tudo que eu vivi era uma mentira, né? Era tudo mentira, tipo, tá aqui a razão do meu viver de fato. E eu não sei também se vai fazer sentido, assim, pra ti, mas quando a gente para pensar, tipo assim, no derramamento da cruz de Jesus mesmo na cruz, sabe? Tipo, eu já começo a me emocionar, porque eu penso assim, como que um ser humano, né? Ai, gente, eu não consigo falar de Jesus sem... Mas como que um ser humano, ele carrega uma cruz por alguém que sabe, tipo, quando tu pra pensar nisso, você fala assim, não pode, não, me perdoa pela minha ignorância, pela minha rebeldia, pela minha carne, pelo meu ego, sabe, pela minha individualidade, porque aí a gente vê essa tendência pecaminosa que a gente tem, sabe? Esse ser individualista que a gente é. E tu fala assim, aquele que nunca pecou, sabe? Não, aí a minha mente já entra em, sabe, em coisas assim que eu acho que só quem já sentiu, quem sente a presença de Jesus. Né? Quem vive isso, né? Exato, que de fato consegue, né? Porque não tem explicação, na verdade. Não. Mas aí você olha pra trás e fala assim, cara, era tudo uma mentira. Meu, era tudo mentira, eu vivi tudo... E aí você entra num processo também, né, Gil? Tipo, de falar assim, não, eu não quero mais aprender pela dor. Né? Porque isso já não se trata só, tipo, de você... não se trata só da nossa fé genuína, mas se trata de maturidade. Exato. Né? Tu falou o termo certo. E assim, tu tá mergulhada na fé há muito mais tempo que eu. Eu ainda me sinto novo, né? E a primeira coisa que eu criei, que eu acho que eu ainda sou o filho aquele mais teimoso, eu é mais pelo temor. Só que eu criei um temor hoje tão real, né? Que é real, né? Sim. No que a gente acredita é real. Mas quando eu falo pra alguém que não vive isso, ele acha que eu sou maluco, né? Que eu falo, cara, tem uma voz agora, que é o Espírito Santo dentro do que a gente vive, né? Mas pra quem não conhece, eu falo, é uma voz de mim muito clara, que eu falo assim, vou fazer um negocinho aqui hoje, porque... Fala, olha, pode ser que ninguém saiba, pode ser que ninguém veja. Só que existe aqui as outras portas da tua vida que eu tô contigo. Se tu fizer isso, eu não vou estar aqui contigo. Eu fico, peraí, se eu fizer isso, então eu não tenho isso. Fala, é que não tem. É que eu não vou estar aqui contigo. Eu tô aqui contigo porque você está abdicando, está fazendo, está cumprindo. Então eu tô contigo. Você quer ficar como antes? Quando eu não tava te acompanhando em nada aqui? Aí eu tô meio ainda no temor. No coisa, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu perco a presença. Exato. E é uma coisa tão louca. Teve um tempo, uns meses atrás, que eu falei, não, chega, eu tô com saudade de sair, eu preciso ouvir música, eu preciso ir pro tumulto, eu preciso ver gente. Sim. Eu sou um ser humano, eu mereço isso, eu mereço. Nossa. Fui final de semana, final de semana, você no pagode, peguei no pagode. Nossa, todo mundo bêbado, né, caralho? Que calor, que música alta.
Olha que coisa... Ah, tá louco, velho? Olha só que, meu Deus, parece um zoológico. E aí tu começa a ver que tu não faz mais parte daquilo ali. Graças Inclusive a tem Deus. um louvor que fala, né? Eu vaguei o mundo lá fora e, né? Isso! Enfim, tu não consegue mais. Tu simplesmente não consegue mais. Hoje eu, dentro do meu meio, eu falo, cara, meu lifestyle... Qual é o teu lifestyle? Ah, eu só não sei o que. Eu falo, meu lifestyle é Jesus, cara. Nos ambientes que eu frequento hoje tem uma frequência... Porque eu estudo muito a parte da neuro, a gente vai entrar nisso, né? E eu gosto muito, sou curioso pra caramba. E ali fala que a Bíblia, quando fala do verbo, do falar, Sim. é frequência, né? Tanto Sim. que Deus criou tudo falando. Tanto que tem aquela coisa de quem não vive ali essa parte cristã, falar, joguei pro universo. Realmente, meu amigo, você jogou, porque o verbo é frequência, né? Então hoje eu vivo numa frequência estável. Qualquer coisa que grita muito, que pressiona muito, que aperta muito, eu não me sinto mais confortável. Eu acho que a tua paixão que tu passa assim no teu mergulho é incrível. Eu não me vejo ainda com essa paixão. Eu admiro ela. E eu ainda vejo que eu fico pelo castigo, pelo temor, entendeu? Tipo, Giovanni, senta aí. Senão eu falo, não, beleza, eu tô sentado aqui, tô aqui. Mas eu tô vivendo ainda esse início dessa paixão. E é muito legal ver alguém mergulhado assim, cara. A gente se emociona vendo. Tipo, tu fala, caramba, velho, é muito... Sabe? Eu ainda continuo vivendo sempre como se fosse a primeira vez, porque eu já falei disso inúmeras vezes e eu falei assim, não, hoje não vou, né? Mas não, na presença dele não tem como não cair em rendição, né? Mas sabe o que eu vejo em ti também, ô Gil? É porque quando eu vou falar e tu me corrige se eu estiver enganada, tá? Mas quando tu fala, geralmente, assim, eu vejo em você um cara muito guerreiro, sabe? Um cara muito guerreiro, que teve que ser forte sozinho muitas vezes. E aí, quando o nosso cérebro, ele cresce tendo que estar em estado de alerta, é como se você falasse assim, não, pera, sabe? E aí você fica, tipo... Deixa eu analisar o território, deixa eu ver, eu vou fazer, né? Exato. E aí entra também uma coisa que... Eu acho que... Conversar com o psicólogo é terrível. A gente não dá pra... Tem que controlar as expressões aqui pra não... Mas né? Tipo assim... O pessoal tá rindo aqui também, porque é exatamente isso, cara. Não dá pra falar com maneira de ficar assim, ó. Pra não ver os meus traços. Não, mas tu é muito autêntico, pô, né? Tipo, não tem nem como a gente mascarar uma coisa, né? Eu também me identifico super, assim. Porque... Quando a gente para pensar, tipo, tá, quem que a gente é, né? Sabe que eu acho fantástico, assim, esse anseio inato do homem pela eternidade. Sim. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso, exatamente. Sabe? E quando a gente vê que esse anseio inato pela eternidade que a todos pertence, é aí onde começa, até o ateu, ele pega e começa a falar bem assim, cara, mas espera lá, meu, tem que ter um propósito maior isso aqui não pode ser, né? Não pode ser nada, né? Já pode estar aqui por nada, né, velho? Não é possível. Isso. E o que eu acho fantástico é a gente se perguntar, pera, eu tô aqui, porque se a gente acaba mecanizando tudo isso e colocando num estágio de funcionamento automático a nossa existência aqui, é como se você não tivesse propósito. E aí eu, né, já tive muitos pacientes ateus, né? Tá, mas espera lá, tu tá aqui então pra preencher um espaço na Terra. Sabe? Tipo, tu tá aqui pra preencher um espaço. Não faz sentido, né? Exato. É um peso de papel. Tem o trabalho de segurar o papel pra não cair. Não é? E acabou. Você estava mencionando, inclusive, antes da gente iniciar aqui o podcast, você falou assim, eu lido com pessoas, né? E a gente vai ter que lidar com pessoas, mesmo se você for um cara que tá lá atrás do computador. Exato. Você vai estar com pessoas por trás, comandando o negócio todo e vai ter que, né? Em alguma hora do teu dia, tu vai precisar de alguém pra alguma coisa. Eu vou te dizer que eu sempre... Tu introduziu bem aí uma intro sobre mim. Filho único, vivi várias coisas também. Inclusive, eu fui metódico até pra ir pra igreja, né? Porque eu tive uma quebra grande... Eu tava equilibrado financeiramente, tive uma quebra emocional, né? Um relacionamento e tal, tudo mais. Aí eu não tinha mais pra onde recorrer. E aí eu falei, tá bom, vou buscar coisa que eu nunca fiz. Eu não acredito, desculpa, com todo respeito, né? Eu não acredito em psicologia, zero. Sim. E eu tô obrigado com Deus, cara. Olha tudo que deixou acontecer. Não quero saber. Mas vou fazer o seguinte, os meus amigos iam na minha família, inclusive o Marlon, que é
da minha família, quase o irmão que tá comigo. E ele ia nas segundas-feiras na igreja, né? Tem um culto lá da Get, né? Pastor Raik, que é o culto mais avivado. E aí ele me chamava, eu não ia. Eu falei, bom, eu vou ir 5 segundas-feiras. E na mesma semana eu vou fazer 5 consultas com a psicóloga, uma terapeuta. Fui pra terapeuta, né? Que era mais o meu estilo. Aí na semana, então, segunda-feira era a igreja, na quinta ou quarta, quinta-feira era uma consulta. Foram 5 semanas. A primeira eu odiei, fiz som alto, falei, igreja, chato pra caramba. Psicóloga, abri a call com ela, primeiro foi online, eu falei, olha, todo respeito, você, né? Inclusive, um beijo pra ela aí, todo respeito. Foi assim, peguei e falei pra ela, olha, eu não acredito em psicologia, desculpa, respeito, mas eu não acredito em nada. E ela falou, tá com a mente aberta? Eu falei, tô pronto pra viver isso. 5 dias. Pra ela. Segunda andar, terceira, dei uma dançadinha no louvor, mas era pra ninguém ver que tu tá gostando do louvor, né? Tipo, não vou deixar ninguém ver que eu tô cantando. Aí, a psicóloga comecei a falar pra caramba, eu falei, pô, tô falando pra caramba. Eu falei, mas que bom, mas é pra você falar. Eu falei, tá bom, então eu vou falar. Então deixa comigo. Aí na quarta eu já fiquei mais de canto pra galera não ver que eu tava gostando, já dei uma emocionada aqui, deu aquela enxugada no olho pra ninguém ver. Na quinta segunda-feira eu não consegui. Putz, e aí o Marlon falou, cara, na terça-feira tem o Get Man, que é um culto só pra homens. Vai, fazer o teu número 5, né? E aí eu fui. E aí tinha, tipo, 15 homens pra fazer só. E aí era o profeta que tava lá. E aí ele, bom, como é poucas pessoas, ele desceu do altar e tal. Ficam separados um do outro, hein? Umas 2 cadeiras longe um do outro. Beleza. Fecha o olho. Ninguém abre o olho, tal. E aí ele fez, quem tem problema com pornografia? Levanta a mão. Aí, como ninguém tava se julgando ali, não, entre homens, cada um levantou essa mão. Não sei quem levantou a mão, tal. E eu só via que sentia o movimento deles, né? Dele e outros pastores vindo perto. Quem não sei o quê? Quando ele falou do meu problema, eu fiz um... Deu aquela levantada de mão e falei, opa, baixa aqui, né? Aí ele viu que eu levantei a mão. E aí ele chegou e tem uma foto. O Marlon tava fazendo a foto nesses dias. E ele focou em mim. Cara, tem uma foto incrível que tá postada no meu Instagram, inclusive, que o pastor veio botar a mão por trás assim e falou, eu vi que você levantou a mão, até me arrepio lembrando assim. Nossa. E falou várias coisas assim dentro de um contexto. E ali eu chorei pra caramba. Se rendeu. E foi, cara, é aqui, velho. Não dá mais. E aí eu já fui de mente aberta, né, pra quinta-feira pra fazer a consulta. Aconteceu isso e tal. Eu falei, que bom, Giovanni, porque tudo anda junto. Ela falou, não adianta tu falar, não, agora eu me converti e a parte da minha mente tá resolvida. Ela falou, não, você tem coisas a resolver. E resolvendo isso, você também precisa cuidar dessa outra parte. E cara, foi incrível pra mim. Eu não acreditava em nenhuma das 2 pontas. Então eu posso dizer, eu fui lá questionando tudo. E eu era o cara que falava, eu não acredito na Bíblia. Foi um homem que escreveu a Bíblia. Por que eu vou seguir a Bíblia? Eu era esse cara, velho. A Bíblia é interpretativa, era a minha defesa. Alguém, não, Giovanni, a Bíblia fala isso. Eu falo, isso aí que tu interpretou. Isso aí é porque tu quer ler isso. É isso que eu falava. E aí inclusive hoje eu sei argumentar sobre as coisas que estão, né? Então é absurdo. Quando eu comecei a faço muita piadinha assim de tóxicas, né, galera? Sabe? E aí eu comecei a fazer piada com pessoas da Bíblia. Eu falei, só, tô fazendo piada com gente da Bíblia, cara. Ou seja, eu tô conhecendo isso, né? Então eu posso dizer também que eu duvidava de tudo. Eu não acreditava em tudo. E eu aceitei, inclusive, em encontros mais avivados de salvação, porque eu falei, não, eu quero ver alguém ser salvo. Eu não acredito em milagre. Aí tem uma coisa que eu vou... ver se eu vou falar aqui, a galera vai... Mas enfim. Fala! Tinha um rapaz, eu não vou citar nomes, mas quem vê vai lembrar. Vou ter que recortar isso pra postar lá pra ele poder comentar. E aí ele... Não escuto de um ouvido, eu não escuto. Tal. Eu falei, beleza. E aí tinha um culto lá de salvação, né? Eu vou lá e eu quero ver ele não ser mais surdo. E aí, quando chamaram ele lá na frente, eu subi na cadeira aqui pra assistir. Começaram a orar por ele, aquela, né, de quem vive isso sabe como é que é. Tal. E aí, pô, tá ouvindo? Ele falou, tô. Eu olhei pros guris e falei, não tá, eu vou lá. Ele disse, não, cara, não viaja. Eu falei, não, vou lá. Aí eu falei, eu vou chegar do lado do ouvido ruim dele e vou chamar ele. Vou falar o nome dele aqui. Eu ia falar, ô, Anthony. Se ele me ouvia, é porque ele melhorou, cara. Cara, eu fiz exatamente isso. Eu fui lá, não, cara, não vai. Eu falei, eu vou. Aí eu fui, parei do lado dele do ouvido que até então ele não ouvia e falei, ô, Anthony. Você ele era olhou, desse. foi, cara, eu não acredito que tá ouvindo, cara. Eu falei, agora eu acredito que ele tá ouvindo de verdade. Olha. Eu precisava ver, sabe, quem que é? Tomé, né? Que você acredita vendo? Era isso aí, eu falei, eu quero ver, eu preciso ver. E desde lá, então, só vivenciei coisas... Só milagres. Fortes, assim, pesadas. A gente foi no encontro com Deus agora, eu servi... E lá foi loucura total, né? Mas tu sabe que, assim, talvez... É porque eu sempre falo, assim, que existe
algumas questões que elas são comportamentais e algumas questões elas são mentais, tá? Vou dar um exemplo, tipo, da timidez, né? Muitos pacientes que eu atendo falam bem assim, eu sou muito tímida. Eu sou muito tímido também. Então, essa timidez, né? Ela é mental ou ela é comportamental? Eu falo pra você, tipo assim, essa questão que você traz, né? Tipo assim, eu ainda não tenho essa paixão. Mas só o fato de você estar com esse coração aberto e receptivo, né? Porque às vezes a gente acha que paixão é muito verbalizar. Sim. E às vezes só o teu interno tá, né? Receptivo pra olhar pra novos horizontes, pra falar assim, tá, deixa eu te conhecer então. E Deus, ele é tão misericordioso que ele entende, ele conhece o coração de cada um de nós, né? A palavra em Mateus diz, até o cabelo, até o cabelo da tua cabeça, como que chama? Até os cabelos da tua cabeça estão contadas, né? Os fios dos seus cabelos, isso. Até os fios dos seus cabelos estão contados. Então, assim, Deus, ele sabe como chegar no coração de cada um de nós. E eu vejo, assim, uma misericórdia tão grande. Eu vejo Deus falando assim, tá, filho, então então tá, de novo. Né? Uma paciência com cada filhinho seu. Por isso que não tem como a gente, sabe... deixar mais de lado, né? Ignorar mais essa... Não tem como. Todo esse chamado. E o que eu vejo, assim, é que ele sempre te escolheu, né? Sim. Você que não tava ali. A gente não via. Eu sempre agradeço. Eu sou aquele que eu não consigo pedir sem agradecer, porque parece que eu não vou merecer. Eu falo, então, antes eu queria pedir desculpa aqui, perdão e tal. E aí... Mas eu sempre falo, obrigado por me receber de volta. Exato. Porque a gente é ser humano e tem brigas, eu acho que talvez cada um vai ter a sua, né? Mas que vai ser até o último dia. Talvez, lógico! Né? Inclusive eu tenho o clã dos guri, né? Eu sou um dos líderes ali. E a gente é só entre homens. Então, entre homens, a gente fala mais rasgado. Sim, né? Mais rasgado. sim. E aí, eu e os líderes, a gente tem um combinado. Porque todo mundo, cada um tem o seu problema. Vem de um vício X, outro vem de vício Y. Então, eu quebro com algumas palavras na primeira, pra eles sentirem. Eu falo pornografia, eu falo droga, eu falo mulher, eu falo, cara... Chamar, nomeando fala, que é pra eles poderem... nossa, eles vão falar disso. E se sentir à vontade. Porque eu falo, problema de homem, pelo menos, né? Estamos entrando outro tema aqui, mas problema de homem sempre são os 3 mesmos problemas. Ou é financeiro, ou é mulher, ou é dinheiro. E se o problema for com dinheiro e vício, desculpa, dinheiro ou mulher, ou um vício. Né? E se tiver problema com dinheiro e mulher, o vício vem muito mais forte. Então, são 3 problemas. O homem é um mecanismo simples, é esses 3 problemas que tem. Então, tem que ficar à vontade de falar sobre isso, sem medo de falar sobre isso. E eu sempre falo, Deus, o inimigo nunca vai me pegar por vício. Cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou o cara da balada, eu fui de festa, mas eu não era aquele cara que bebia, caía, nunca me droguei. Então... O problema sempre foi relacionamento, por conta de família, de ser mais sozinho, né? Sim. Eu me viro, eu faço sozinho, sempre fui dessa mente. Hoje, inclusive, eu vejo que eu nunca fui sozinho, sempre aparecia alguém. Tem um recorte meu que viralizou muito, que deu milhares de curtidas e tal, que eu falo, tem vários anjos que caíram na minha vida, que ficaram meses na minha vida. E eu nunca mais vi essas pessoas. Eu falei isso num recorte lá, eu falei, cara, eu vim pra cá sem nada e tal, tudo mais, aí um cara... Ô, Giovanni, tu almoçou? Foi, não, tô de boa. Não, tu não almoçou, né, cara? Outro dia ele trouxe uma marmita pra mim e uma pra ele. A mulher dele fazia marmita pra nós 2. Ficou uns 3 meses na minha vida, o cara sumiu. Olha. E aí apareceu um cara do meu lado, ei, cara, tu no mercado? E aí, é da onde? Do nada. Eu falei, não sou daqui, eu tô com cara de gaúcho, será que eu falei? Ele, veio aqui quanto tempo? Começou a conversar, eu falei, tô aí, tô procurando uns trabalhos, uns extras e tal. Já foi garçom? Eu falei, não. Cara, quer trabalhar de garçom? Eu falei, pode ser, hoje? Pode ser, mas eu não tenho roupa. Qual é o teu tamanho? O meu irmão acho que tem teu tamanho, eu te empresto roupa. Nossa. Tem bandeja? Eu falei, não tem. Eu te empresto a minha. Daí eu, tá, qual ônibus que eu pego pra tal? Onde é que tu mora? Morava no Jardim Eldorado, na Palhaça e tal. Não, eu passo por ali e te pego. Trabalhei 1 ano com o cara. Hoje eu não faço a menor ideia onde esse cara tá, eu não acho nem rede social. Então, tipo assim, nunca foi sozinho. Nunca o Senhor sozinho. Sempre te guardando sempre através teve alguém, ou era minha mãe, ou era alguém que aparecia, então... Eu sempre fui esse cara do braço sozinho e de que deixa que eu me viro e tal. Então eu sei que o meu problema é esse relacionamento com as pessoas. Eu não consigo construir isso. Eu falo, cara, esse é o meu pega. E até o final da vida eu vou ter que brigar com isso. Alguém vai brigar com um vício, alguém vai brigar por causa de mulher, alguém vai brigar por causa de dinheiro, que é um cara que não consegue guardar dinheiro. E aí tu vai saber que é, né, problemas com o pai, com a mãe, enfim, que seja. Então a gente vai ter brigas que vai ser até o final da vida. E a gente não pode se culpar por isso. O meu problema era, errei hoje. Então amanhã eu não vou na igreja, cara. Então eu não vou orar. Tô com vergonha de orar, não vou orar.
Putz, falhei. Como é que eu vou no clã? Como é que eu vou chegar no clã? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o líder do clã. Pô, quem sou eu? Então eu não vou ir. E aí teve um período que, de novo, como acho que todo mundo passa por isso, porque daí o ataque vem pesado. Eu tava quente, paixão. Sim. E aí eu, putz, quem sou Já, eu? Quem sou eu pra lá, velho? Como é que eu vou orar? Olha o que eu fiz ontem. Não. E aí tu entender que, não, cara, amanhã tu volta. Hoje foi um dia ruim, então um banho do água e volta. Isso. E hoje eu agradeço. Eu falo, pô, obrigado por me receber de volta, porque eu sei que nem todo dia eu faço o que tem que ser feito. E é uma briga forte, assim. Interna, né? De merecimento, enfim. Sim. Hoje, isso que você trouxe me lembrou, assim, quando o Senhor falou com Gideão, né? Uhum. Todo o contexto do clã e tudo mais. E Gideão falava assim, Deus, porque a gente precisa de um homem e tal, e tal, e tal. E Deus falou bem assim, você é o homem forte. Mas o meu clã é muito pequeno, Deus. Como assim? Não, você vai fazer o que eu te mandei fazer. Então, não é só contigo que acontece. Sim. Acontece com todos nós seres humanos. Cada um no seu ali, mas acontece com todo mundo. Cada um com seus desafios, sem exceção, né? Quantas vezes nós nos vemos pequenos demais, como Gideão, e Deus pega e fala bem assim... Não, Gideão, vai lá, mas meu clã é pequeno, mas eu sou pequeno também. É você mesmo. É você mesmo, né? E a palavra em Tiago 5,16 também fala, eu gosto de falar, eu chamo a terapia, a própria terapia, eu articulo sempre em Tiago 5,16, quando que fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Uhum. Como se encaixa esse versículo na terapia? A terapia nada mais é do que a gente falar, né? Do que a gente fazer uma catarse sobre o que está acontecendo, quais são os nossos pensamentos. É claro que aí nós devemos também saber qual profissional que nós estamos entregando e confiando a nossa vida, né? E se você não tem discernimento, se você não tem identidade firmada, e talvez você esteja justamente na terapia procurando isso. Mas aí a psicologia moderna, ela vai nos trazer o seguinte dado. Ela vai falar bem assim, tá mal com o teu marido? Então separa mesmo. Você tem que ser a mulher forte, você tem que ser a mulher independente. E aí você pega, né, e lembra de Gênesis, o Senhor falando bem assim, você pode comer de todas as árvores, mas não coma da árvore do conhecimento. No que eu articulo isso? O conhecimento, a ciência, ela é o conhecimento. Exato. Né? Então, quando você falou de... Eu desdenhava da psicologia, da terapia, nós somos corpo, mente e espírito. Então, o próprio Criador, que é Deus, ele fez profissionais, ele criou, né, nós, as próprias criaturas dele, para, né, médicos, Sim. psicólogos, enfim, toda e qualquer área de atuação, né, que são extremamente importantes. Mas se você não tem identidade, você acaba se deixando levar por aquilo, apenas comendo só da árvore do conhecimento. Tem muitos pacientes que eu, sabe assim, tipo que, não, porque, sei lá, faz 10 anos de terapia, eu falo, gente, não comigo, porque, pelo amor de Deus. Se eu não melhorei em 10 anos... Eu prefiro, assim, sabe, tudo aquilo que é muito longo e extenso. Sim. Nós estamos vivendo uma sociedade imediatista. Estamos. Né? Então, assim, eu gosto de tratar os meus pacientes, tipo, que eles vão alçando voos com as próprias asas, né? Porque senão, imagina, 10 anos lá de terapia, a gente pesou, já tem coisas que nem surtem efeito, né? Exato. Mas voltando ali, Gil, pra árvore do conhecimento, que a gente entra em devaneio. Não, já falamos de clã, de cultos, eu não fiz nem a segunda pergunta. Mas tá bom, tá tudo certo. Ó, como é horário, me avisa o horário aí, tá? Porque... É verdade. A gente falando ali, né, do conhecimento. As pessoas se entupindo só de conhecimento, chega uma hora que o teu espírito, ele começa a ficar morto. E é o que aconteceu com a gente, se a gente for parar pra pensar. O nosso espírito estava morto, estava tão cheio, a gente estava tão cheio de nós, né? Sim. Tão cheio de si. Eu. Exato. Pera, mas qual o espaço que você dá pra Deus entrar? Qual o espaço que Deus... Eu não sei se você também, porque me arremete que você, tipo assim, acreditava em Deus, só não na Bíblia, né? Sim, e a gente acha que tá... É que eu brigava com ele. Eu culpava ele por algumas coisas. Eu apontava a Deus. Eu era o cara que falava, foi você.
Olha, Você que fez. Você terceirizava a responsabilidade. Você deixou. Não é justo isso aqui não é justo. E tô numa sessão de terapia aqui, meu Deus, tem que cuidar com o que eu tô falando. Pra não abrir aqui muito. Mas e eu muito culpava. Eu nunca. Como é que eu posso dizer isso? Eu não. Coisas que não aconteciam comigo, aconteciam com pessoas próximas a mim que me atingiam. Tipo a minha mãe. Minha mãe é minha ídola. Né? Quando eu falo, quando eu crescer, eu quero ser que nem a minha mãe. É porque ela é doce, e aí tudo que acontecia com a minha mãe, eu criava uma guerra. Não era pra mim, né? Tanto que dentro da terapia era... Beleza, mas era com quem? Era com você ou com a sua mãe? Foi com a minha mãe. Eu falei, então tu não é pai da tua mãe, gente. Vai pra lá, vê as coisas de outra maneira. Então, assim, eu culpava Deus. Eu falava, pô, mas isso não é justo. Como é que tu deixa acontecer isso? É porque, na verdade, você já deve ter ouvido falar isso, né? Nessa dinâmica, né? Tipo, da mãe, do filho. Muitas vezes, o que acontece, sabe, Gil? Quando existem problemas na paternidade, a gente acaba remetendo isso pra Deus. Exato. Hoje eu entendo o que tu tá falando. Só que, assim, Até... 10 anos atrás... Não, lógico. Eu já ia pular que nessa vez tu tá falando o quê? Eu já ia te confrontar, eu não concordava. Não concordar. É porque a gente também não tinha o conhecimento, né? Que nem quando acontece assim, ou com os meus pacientes, ou até comigo mesma. Tipo assim, nossa, se eu tive, sei lá, uma mãe narcisista, ou se eu tive, tipo assim, nossa, eu juro que eu não sou que nem minha mãe. Você jura mesmo? Que você não está reaplicando e reproduzindo certos comportamentos. Não tá refletindo, né? Sabe, né? Então, até a gente entrar nesse conhecimento, nessa descoberta, descortinar. Por isso que eu falo, gente, eu amo a palavra, porque Deus é um Deus de revelações. Não existe nada que passe desapercebido aos olhos de Deus. E quando você se torna, existe uma grande diferença entre você ser seguidor de Jesus e você ser discípulo de Jesus. Quando você é discípulo seguidor é uma pessoa que me segue ali no Instagram. Né, que segue você, a gente se segue. Agora, ser discípulo de Jesus é caminhar lado a lado. E não existe nada para quem começa a seguir Jesus que não seja revelado. Porque ele é a partir dele que nós entendemos o que é o amor. Senão a gente fica em devaneio, acha que ama, acha que gosta, acha que é boa pessoa, mas a gente só acaba sempre cheio de si mesmos e não se permite ter um coração ensinável para aquilo que ele quer moldar em ti. Né? Eu não sei você, mas o meu coração foi completamente lapidado. E eu acredito que essa ruptura, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente se quebranta a tal ponto porque Deus ele tá trabalhando ali coisas com o nosso orgulho. Né? Deus ele começa a trabalhar o nosso ego, ele começa a falar assim: você achou que você mandava em alguma coisa? Deixa eu te mostrar quem que tem o controle. Muito forte agora. Tem um amigo meu que eu falo que Deus usa muito ele pra falar comigo, que é o Dani. E aí, ele nem lembra. Eu lembro, né? Obviamente pra mim foi impactante. Pra eu me batizar foi uma briga, né? Vou me batizar. Daí a gente tem um grupo que os meus melhores debates do grupo foi comigo. Porque eu falei, como é que eu vou me batizar se eu não sou santo? Não, porque não sei o que. Eu falei, tá, mas quando o cara se batiza, o que acontece? Não, porque por que eu preciso ir pra água? E aí começou Meu Deus, gente, o Gil, ele era discussão completamente questionador. É que assim, ó, eu fui criado, e eu não tô reclamando aqui, hoje eu agradeço, né? Eu tive, sei lá, uns mentores pesados, assim, eu nunca fui ensinado hoje eu vou, tudo bem, senta aqui, você vai fazer, sempre foi no chinelo. Pessoas, todo mundo que passou na minha vida que foi meu líder, meu chefe, meu mentor, era porrada. Tanto que às vezes eu ia do 8 pro 80, eu ficava tão babaca quanto, né? Sim, uma babaca elogio aqui, tá, pessoal? Porque assim, era do meio corporativo, então a galera era aquele... Sim, né? sim. E aí me apresentaram os livros, eu odiava ler, inclusive os meus mentores motivavam muito a ler. Primeiro livro, leia Maquiavel, pra você ter uma visão diferente da vida. Leia As 48 Leis do Poder, que eu falo, é um livro incrível, mas se tu não tiver maturidade para ler as 48 Leis do Poder, tu fica um maluco. E eu fiquei maluco. Né? Pra mim, Maquiavel foi na teoria da guerra, porque... E era o que eu pregava, aquilo com sangue no olho. Como é que eu vou me batizar, cara? Foi na frente dos outros, lá, me molhar, um monte de gente. Pra que eu tenho que ir? Ele questionava. E aí, que nem tu falou, o conhecimento, o que acontece? Eu lia muito, eu comecei a ler muito. Então, tudo pra mim era, tá, mas isso aqui... 2 mais 2 é 4. Aí vem o pastor Júnior, que teve muita paciência. Não, cara, aqui é 5. Eu falei, não tem como. Porque 2 mais 2 é 4, cara. Não tem como chegar. E aí, beleza, fui pro batismo. Pra variar, cheguei atrasado. Porque tu não pode me julgar, porque a gente tem a mesma dinâmica de vida, né? Me atrasei pra chegar. Cheguei por último. Cheguei à igreja cheia. Veio o Dani e o pastor Júnior. A gente guardou um lugar pra ti.
Falei, não, beleza, fechou, né? Tô indo lá na frente. Aqui, ó, na frente do palco ali E aí a pastora, a esposa do pastor Júnior falando e tal. Olhei pro lado, comecei a chorar. Eu falei, que eu tô chorando, cara? Não tô pensando nada, por que eu tô chorando pra caramba? Parei de chorar um minuto. E aí um outro amigo meu também foi se batizar comigo, passou, o Renan, ele tá chorando, cara? Eu falei, não sei te dizer. Eu falei, não tô triste, não tô nada, não tô emocionado, só consigo chorar. E aí tava nervoso, assim, pra me batizar. Não sei dizer, mas já era o Espírito Santo E aí veio pra água, tem até a foto no meu Instagram, e a galera comentou, pô, parece que tu fez um gol na final da Copa do Mundo, e a galera tá atrás. Tá todo mundo assim atrás, uns com fone, parecia os narradores do jogo, assim, atrás, assim, na foto. E aí eu saí, o Dani pegou, apertou a mão e falou assim, cara, ontem eu sonhei com o nosso pai, e ele falou pra mim que tá muito... Até me emocionando de lembrar ele falando isso. Sim. Tô muito orgulhoso de ti, porque tu quebrou o teu orgulho e na frente de todo mundo tu assumiu ele. Eu falei, caramba, velho, que negócio forte. E aí eu ouvi ele, forte. tipo... Na minha cara tava assim, deixa isso aí, meu irmão. Né? E aí o Dani ali chorou e tal. Eu falei, pô, eu tô bem, ele chorando, eu saí e tal. E aquilo me marcou de uma forma, eu falei, cara, realmente. Imagina! Porque eu sou meio... E aí depois a minha mãe falou... divisor de águas. Não, me surpreendi lá na frente de todo mundo e tal, porque eu sempre fui muito... Né? Eu tive uma conversa com o Marlon, ele é marido da filha do meu padrasto, né? Que tá aqui, tirando foto aí, a Pri. Faz muito tempo essa conversa, tá? Não sei nem se ela sabe. Não sei se ele lembra. Mas eu lembro que eu sempre fui muito durão, assim, e tal. E financeiramente comecei a me construir, porque justamente por esses pontos. Era pra estar falando da Priscila, eu tô falando de mim aqui, né? Mas vamos lá. Terapeuta é fogo. E aí eu peguei e falei assim pro Marlon, cara, meus pais estavam morando lá no Rio Grande do Sul ainda, eles também. E aí eles estavam pra vir pra cá, justamente até pra me ajudar um pouco, né? Eles queriam se mudar de vida, mas eu também estava começando a empreender e tal. E aí eu tinha um relacionamento de muitos anos, o relacionamento terminou porque eu tava empreendendo, na minha forma louca também de lidar com as coisas, eu tinha maturidade pra conversar sobre as coisas. Então era muita coisa junto ao mesmo tempo. E deles, não, vamos alugar um casarão junto e ficar todo mundo junto. Quando as coisas deram certo, eu falei pro Marlon, cara, agora eu vou morar sozinho. Eles já tinham meio que saído de casa também, né? Ele e a Pri, porque tinha uma outra vida. E aí já era um casal construído e tal. Mas eu falei, eu também não vou morar com a mãe e com o meu padrasto e tal. E falei isso pra ele. E assim, cara, eu vou me afastar de novo. Porque eu sempre me afastei no sentido de eu não quero ficar pra não incomodar. Eu já incomodei tanto, né? Sim. A minha visão não de quero amar... gerar mais desgaste. A minha visão de amar era ficar mais de canto. E aí eu falei pra ele, irmão, aonde eu vou morar é como se fosse um armário. Porque o Marlon é todo amor, né? O Marlon é todo, ai, pô, eu te amo, todo mundo gosta dele. Fala, as bochechas rosa. E aí... É assim mesmo. Não envelhece, cara, parece que tem 15 anos. E aí eu falei pra ele, falei, irmão, tu é o amor da família. Tu que une a família. Né? E tanto que eles estavam, não vou falar da vida dos outros, né? Mas eles estavam nos problemas domésticos. O Lucas falou isso, eu achei maravilhoso. Problema doméstico, né? Sim. E aí tava naquela coisa, pô, mas é minha família, tá todo mundo aqui. Eu falei, cara, é tua família. Eu falei pra ele. Essa aqui é a tua família. E tu é o cara que liga. Ele, não, pô, tu é o cara que liga e tal. Não, eu falei, tu é o cara que liga. Eu falei, eu tô dentro do armário, velho. Eu sou um monstrão. Quando der algum problema, tu baixa e fala, ó, irmão, a gente precisa matar alguém. Tá atrapalhando. Aí eu saio, quebro tudo, resolvo e volto pro armário. Então, tipo, eu sempre tive essa visão de família, de amor. A minha forma era essa, tipo, não vou incomodar, vou ficar aqui e vou sangrar. Então, fui todo moldado naquela coisa do... Por isso que, né, eu tô dando toda essa volta pra dizer... Sim. Livros errados, conteúdos errados. Talvez não errados, mas no momento errado. Pra ler, pra absorver, pra comprar aquelas ideias. Então, tudo era guerra. Tudo... Eu tive uma namorada que eu comia marmita fria. Aí aquela comida ruim e tal. Dela, por que tu tem que comer comida ruim, cara? Eu fico, tô de dieta. Tem que ser ruim. Eu tenho que... Se não doer, não é, entendeu? Tem que treinar, tem que... Tem que a coluna... Gritando a coluna, meu Deus do céu, solta esse peso. Eu falei, não vai aguentar. E ela, mas por que tem que ser tudo tudo tem que ser na ruim? Dor, tem que doer, tu tem que passar frio, tu tem que comer ruim. Eu falei, porque tem que comer ruim. Entendeu? Sim. E aí agora que eu tô começando, por que tem que ser tudo ruim? Porque... E aí quando tu tá muito pé da vida com alguém, em vez de eu olhar pra pessoa e dizer, nossa, que vontade de dar um... Tu começa a pensar, o que essa pessoa tá passando pra ela reagir assim comigo, cara? Por que ela tá tão irritada? Por que ela tá gritando? Em vez de tu gritar de volta, tu começa... Por que ela tá assim? Ela deve estar um dia ruim. Gil, e tudo isso você começou a criar um grau de conscienciosidade, assim, a partir de conhecer a Jesus? Ou você já tinha esses parâmetros, assim, de... Eu acho que eu tinha, mas eu... Estavam embutidos. E eu meio que, quando eles vinham, eu falava, tem que ser na pancada. Era como se tivesse que ser na pancada.
Eu Aham. não sei dizer o porquê, não sei se a gente vem dos anos 90, assim, então a nossa criação também foi outra, né? Hoje existe acesso, existe tudo. Então, pra te falar de uma dificuldade, ai, eu tenho homem, tu falar assim, nossa, eu tenho dificuldade com a minha mãe. Pô, sai daí, né? Por quê? Tu era todo já. Era como nossos pais foram criados. Nossos pais foram criados, eu sempre digo isso, inclusive falei isso no outro podcast, né? Os nossos pais foram criados por pais, que foram criados por pais que vieram da guerra e da Revolução Industrial. Então, assim, os nossos avós, cara, foram criados na pancada. Se eles criaram nossos pais sem pancada, eles deram muito, mas muito mais do que eles receberam. Então, os nossos pais também não tinham tato pra lidar Lógico. com a gente. Hoje eu vejo isso. Hoje, meu pai não sei quem é meu pai. Eu falei, pô, mas meu pai também, cara, foi criado por um pai. Putz, sabe? Que Lógico. foi criado por um outro cara que veio da guerra, da roça. Imagina né, o dedo destroncado que esse cara não era. Então, assim, ele deu o melhor que ele tinha, cara. Só que Exato. tu não ia falar isso naquele tempo. Hoje Aham. tu tem acesso, hoje eu tenho. Aí hoje tem o excesso do acesso, né? Porque daí a galera começa. Hoje tu fala Já é dos muita problemas. informação, né? Não, mas eu tenho isso aí. Não, eu tenho essa doença. Mas é porque eu não faço isso porque eu tenho isso. Tipo, virou isso, né? O excesso do acesso. Uhum. Mas antes a gente não tinha acesso às coisas. Então tu levantar a mão e dizer que tu achava que estava com algum problema psicológico. Deus o livre tu falar em depressão naquela época. Tu apanhava, Aham. né? Tu não tinha nem noção disso. A terapia dos nossos pais naquela época era cigarro e cerveja. O pai era do Isso, boteco. motoqueiro, Nos anos lógico. 90, final de 80 e 90 era isso. Lógico. Então, Deus o livre, o homem não trabalhar, não ser doador. É. Então, parecia que se tu ganhava dinheiro. E aí, assim, né? Eu acho que... É uma frase pronta aqui, mas... Quem nasceu nos anos 90 para 2000, assim, a gente pegou a melhor época de ser criança. Porque foi a época da transição. O que é isso, internet? Vocês não vão saber o que é isso. Mas ligar a discada ali. É. A gente viveu. Então, assim, Exato. foi a melhor época pra ser criança. Tu era da época dos bets também, ô Gil? Dos bets. Como que chama? Do carrinho de rolemã. Eu não quero te chamar de velho, mas isso eu já não peguei tanto. Droga. Mas eu ficava na rua. Mas eu brincava na rua, assim. A gente Esconde, jogava bolinha no esconde. pedra no outro e ia sangrando pra casa. Que legal, até amanhã, tava tudo bem. Assim, eram Aham. umas brincadeiras de rua, não tinha telefone. Fui pegar telefone, sei lá com que idade. O telefone cabia uma foto, né? Tinha no V3. É. Cabia uma foto no meu telefone, pô. Tijolão, né? Então a gente viveu essa transição. Então foi a melhor época pra ser criança. Mas eu acho que é a pior época pra ser adulto. Por quê? Porque a gente foi criado, a gente foi programado de um jeito e a gente precisa executar de outro. Agora a gente não foi programado pro mundo que a gente tá. Porque hoje, eu com 30 e poucos anos, quase 40, vem um moleque de 20 anos e financeiramente ganha o dobro do que eu ganho, me atinge. Por quê? Porque os meus pais me criaram para eu ter carteira assinada, eu ficar num trabalho bastante tempo, eu ter minha aposentadoria, eu ter minha casa, o homem tem que prover, e aí tu fica hoje, tipo, caramba, tem um moleque de 20 anos metendo 30 mil por mês e eu não consigo desenvolver. Aí a cobrança que veio na gente dessa geração, ou a cobrança que nós mesmos nos fazemos, ela é absurda. Porque pra gente a gente não deu certo na vida. Porque a gente foi programado para um cenário de mundo. E aí o mundo veio a tecnologia, e o acesso e... Caramba, eu pagar uma coisa no relógio era uma coisa que tu falava isso aí só num futuro muito distante. O acesso à internet não tinha todos esses acessos. Então eu digo, uma época, quem nasceu nos anos 90 para 2000, ótimo para ser criança, terrível para ser adulto. E aí a gente Aham. não falava de problemas psicológicos, de depressão, de doença. E hoje todo mundo daquela geração tá brigando com isso. Tá, putz, meu pai, pô, minha mãe. Então, assim, é uma... Tu sair do cara de dentro do armário que defende a família com guerra pro cara que vai proteger com amor. Por mais que eu ache que se tu ama, como é que tu não vai brigar por um amor, né? Então, tipo, mas assim, a questão da violência, a questão do tu não tem uma linha, tu não tem um limite, pra ti é tudo na ignorância, tudo no 880. Sim, entendo Vim disso pra diminuir, perfeitamente. pra entender, cara, é só com muita terapia e só com Deus. Porque é naquele ambiente. Porque as pessoas começam a te constranger com Em carinho. amor. Porque as pessoas começam a te constranger com... Beleza, mas por que tu tá assim? Tu fala, pô, ninguém nunca perguntou por que eu tô assim. As pessoas vêm e Como rebatem. assim, né? Mas precisa de ajuda? Quer conversar? Tu fala, conversar? Eu tô Como assim? brigando, pô, vamos brigar? Então, tu migrar disso pra aquilo, né, não tem como não ser com Deus. Não tem outro ambiente. Não tem. A conta não vai fechar. Você tocou em 2 pontos. O primeiro ponto da comparação, né? Uhum. Porque acontece muito com nós,
acontece com todos os seres humanos. A palavra em Salmos 37, o Senhor fala bem assim: não tenham inveja dos ímpios. O que significa isso? Significa que tudo aquilo, Gil, que vem com muita facilidade, a gente precisa entender também qual é o cenário, da onde vem, por que vem, né? E eu acho que Deus, ele foi tão cirúrgico, tão perfeito em todas as suas obras. O que Deus está falando? Não tenham inveja dos ímpios, porque parece muito atrativo o que certas pessoas possuem, né? E têm. Mas a gente esquece que antes do ter, para Deus importa o coração que é. Sabe? O coração que é. Então, quando você fala, né, dessa discrepância de década mesmo, tipo, de momento, sabe? Eu acho que a gente precisa entender de quem vem, por que vem e como vem. Seja por uma crítica, seja por um fato de comparação. Agora, você tem uma palavra de Deus na tua vida? Você tem uma promessa? Se eu tenho? Eu tenho uma frase pronta, que é de Josué, que é clássica pra todo mundo. E eu vou te pedir 30 segundos pra explicar, que é: seja forte e corajoso. Por que ela é tão forte na minha vida? Eu não vejo uma frase, uma promessa que saia disso, porque parece que eu li aquilo como: beleza, eu preciso ter um bíceps fortão, porque se alguém vir eu vou derrubar. E não. Isso você já teve a vida inteira, Gil. E aí, quando eu compreendi o seja forte e corajoso como um posicionamento, como escolher ser, escolher não gritar, escolher se posicionar, escolher fazer crescer aquilo que eu já tenho, para mim aquilo ali mudou a minha vida 110%, assim. Foi tipo, caramba, a minha vida é isso. É ser forte e corajoso, ser forte em quebrar essa coisa geracional que tem dentro da minha família. Amém. É quebrar as barreiras do eu não posso, eu não consigo. Eu sou um cara que hoje eu vou morar num bairro que eu andava de carro neles, e um dia eu queria morar aqui. Né? Olha. Eu faço coisas, eu sou meio maluco, assim, eu tomava café em alguns ambientes que eu tinha dinheiro só pro café, porque eu queria estar naquele ambiente que eu falava: pô, um dia eu quero sentar aqui. Lógico. Então, todas essas maluquices, entre aspas, eu vivia. Então, pra mim, o seja forte e corajoso, ele se transformou numa coisa: meu irmão, tua vida é isso aqui, ó, Giovanni. Tua vida é seja forte e corajoso, mas não seja forte do teu treino, seja forte do... É esse forte aqui que eu quero de ti. Parece que, nossa, eu falando isso, verbalizando agora, ficou até emocional, mais forte, assim, do tipo... É esse forte que eu quero. Tu entendeu o que significa isso? Então, Josué, pra mim, 1:9 ali é uma coisa muito... Por mais que seja clichê de vários, né? Não. Mas pra mim tem uma simbologia muito grande. Porque eu entendi de um jeito a vida toda. E quando inverteu, eu falei: caramba, velho. É isso. É esse forte. De estar com a família, de amar, de... Né, ainda sou eu, né? Ainda tenho o meu jeito... A tua essência. Tem o que é meu jeito de falar, de posicionar, mas o cuidado, eu nunca tive cuidado, né? Sendo bem honesto e pragmático, assim, era não. Sim, não. Sim, na dúvida, não. Então, eu não sei, tu perguntou uma promessa, eu não vejo uma promessa, mas eu vejo uma marca muito grande, assim, que se fosse... Vamos escrever um livro? Vamos, qual é o título? Seja forte e corajoso, né? E no meio a gente vai explicar o que é o forte. No meio do trajeto eu te mostro, só siga-me. Quem lê talvez vai dizer a mesma coisa que eu. Tá, mas seja forte, o que tem a ver? Não, lê, meu amigo. Que vai mudar a tua concepção de entrega. E deixa o Espírito Santo falar contigo. Mas tu me perguntou por quê? Tu vê uma promessa grande na tua vida? Tens essa resposta? Tu tens esse... É mais pra um... Eu tenho várias promessas do Senhor. Inclusive, muitas delas eu vivo. Mas eu quero te estimular, inclusive quem está nos assistindo, eu quero estimular você a pedir uma promessa intencional do Senhor. Sabe? Você vai pegar a tua Bíblia, você vai entregar tudo que você puder expressar para Deus, das tuas mais máximas expressões sinceras, uma oração honesta, uma oração transparente. Você vai falar assim: Deus, eu tô conhecendo a tua palavra, eu tô te conhecendo, e quanto mais eu conheço o teu caráter, mais eu vejo que o Senhor é íntegro, mais eu vejo que o Senhor é fiel, e que o Senhor não é fiel comigo, pra mim, mas que o Senhor é fiel na tua palavra. E hoje, através da tua palavra, eu quero saber qual é a promessa que o Senhor tem pra mim. Eu quero ouvir a tua voz através dessa promessa. Fala comigo, Senhor.
E o Senhor vai falar com você. E você vai ter uma promessa. Sabe que isso eram umas perguntas que eu tinha aqui pro próximo Módulo. podcast, que era com o pastor, mas eu vou te fazer uma pergunta provocativa, então, que eu ia fazer pra ele. Tem uma pergunta bem provocativazinha que era a seguinte: e como você identifica que é a voz de Deus que tá te direcionando para aquilo e não a voz do teu ego? Como é que tu fala? Qual é a minha promessa? Só que tu quer tal coisa. Tu fala, essa aqui é minha promessa. Show. Como é que tu diferencia? Como é que Existem 3 vozes, tá? A voz da nossa consciência, que é nós ali, né, falando com a gente mesmo. Não, melhor escolho aquela ali, acho que vai ficar melhor. Não, melhor água com gás mesmo, sabe? Existe a voz da nossa consciência, existe a voz de Satanás e existe a voz de Deus. A voz da nossa consciência, quando a gente vai se aprimorar no inglês, você começa a falar já na hora, fala assim, hello, how are you? É tudo muito fluido, existe essa fluidez na hora de ter... Você já tem domínio no idioma? Não. Né? Então você começa a se aprimorar, né? Entendi. Para falar o inglês e que seja cada vez mais fluido, que seja cada vez mais natural. A voz de Deus, quanto mais intimidade você tem com Ele, como que se cria intimidade com Deus? Né? Como que nós nos relacionamos? Né? Como que a gente se relaciona com as pessoas? Como que você se relaciona com um amigo? Você vai fazendo uma construção, você vai criando esse relacionamento. E você vai tendo permanência, porque quando nós temos interesse em cultivar alguma coisa, quando você quer comprar um carro, você pega e compra o primeiro carro que você viu na cabeça, né? A gente você pesquisa o que significa tal, como é o motor dele, é diesel, é gasolina. Então, é claro que talvez eu tenha dado um exemplo um tanto banal, mas porque é muito esporádico, né? Sim. O carro. Mas vamos lá voltar para o inglês. Então, a gente começa a pesquisar. How are you? Significa isso? Pera lá, deixa eu pesquisar, né? E que você começa a cultivar aquilo, a ter... A entender cada vez mais. A voz da nossa consciência, ela é uma. A voz de Satanás é aquela voz, Gil, que muitas vezes eu achava que era a voz da minha consciência, que era eu mesma pensando. Existem setas que Satanás lança, como, por exemplo, você não vai ser capaz, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente. Satanás, ele trabalha com 3 artimanhas. E ele nunca muda a estratégia. Ele trabalha com medo, com intimidação e com mentira. Se ele vê que qualquer dessas 3 áreas ele não consegue te atingir, aí é onde Deus começa a subir o teu nível. E aí é onde você começa a ouvir a voz de Deus. Porque quando você... A palavra em Romanos diz, né? Aquele que entregou o seu único filho vai dar pedra para um filho seu? O que eu quero dizer? Por exemplo, assim, se você já teve já teve um encontro com Jesus, já aceitou Jesus, e quando você pega e fala assim, o ego, por exemplo, eu quero comprar um carro novo, você acha mesmo que é você que coloca que tem esse desejo? É claro que Deus está querendo te alavancar de nível. Acontece que nós estamos também acostumados numa sociedade de que ser cristão tem que ser humilde. Não, ser humilde é uma coisa, ser pobre é outra. Entendeu? Então, eu não consigo enxergar como algo ruim, sabe? Tipo, a pessoa querer... eu não sei, me dá um exemplo, assim, de ego que você enxerga, tipo assim, poxa, isso seria meu ego. Vou te dar um baita exemplo que eu tava te dando antes da gente gravar. Tu falou, como é que veio essa ideia de fazer um podcast? Quando eu tive essa coisa de ter um contato com uma fé não religiosa, uma fé Deus espiritual, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas que são do meu meio ver que, cara, não é isso. Aí eu falei, fazer um podcast, porque eu já tinha um podcast, a gente fazer um podcast. Eu falei, putz, mas tô chegando agora. Será que é meu ego que tá querendo me aparecer, ser mais do que os outros aqui dentro, ter um destaque? E aí eu não vou fazer. E aí eu me escondi por meses atrás de uma ideia antes de fazer. Até que veio uma revelação e eu fiz, né? Mas não era você. Mas eu travei muito, porque eu pensava, pô, cara... E eu falei no meu clã, tá? Para as pessoas mais próximas. Eu falei, cara, tu acha que eu sou arrogante? Porque às vezes eu falo muito, dou minha opinião muito, né? Não, eu falei, tu acha que eu sou arrogante? Daí ele, não, cara. Daí eu falei, não, porque às vezes eu me meto muito, eu tento guardar, mas eu falo. Ele falou, cara, quando tu for, a gente vai te falar que tu é.
Mas esse sentimento em mim me travou em projeto, me travou em posicionamento e ainda me incomoda às vezes. Então, aí é que tá. Por isso que é importante. Olha que pergunta-chave que você fez. Como saber se é a voz do teu ego ou se é a voz de Deus? Você acha que você acha que Deus falaria, não, filho, você não é capaz, não, deixa escondido mesmo, deixa nos bastidores aí tudo que eu fiz na tua vida e tudo que você tá descobrindo sobre mim, não fala pra ninguém, não conte seu testemunho, não vai, não prega o evangelho, não tá na palavra, Sim. né? O que tá na palavra? Ide pregar o evangelho, faça teus planos, consagre eles, a palavra em Provérbios 16:3 diz, consagre os seus planos ao Senhor e Ele terá a última resposta. Ide pelo mundo pregar o evangelho, dê o seu testemunho. Isso que você acaba de falar, tá em Tiago 5,16, confessai os nossos pecados uns aos outros. Sim. Como é que vai ser? Sabe que falando parece que a gente já vive, a gente acha que não vive coisa que a gente já tá vivendo, né? Tu fala assim, isso aí eu ainda não faço, eu tô mergulhado. E tu fala, tu acabou de falar que tu fez, rapaz. Mas é a coisa do reconhecimento. Pode ser essa voz dentro da gente falando assim, não é isso, não vai dar, não tem, tu acha que sim, mas tu não fez. Não, tu não faz isso. Tu não consegue fazer. Quem é tu pra fazer isso? E realmente a gente... essa não é a voz de Deus. É uma briga... E sabe, Gil, saiba... Aliás, todas as pessoas que estão... Nós precisamos saber diferenciar qual é a voz da nossa consciência, qual é a voz de Deus e qual é a voz de Satanás. Mas é difícil, tá? Eu acho que é difícil. Quando a gente passa a ter um pouco mais de relacionamento com Deus, com a palavra, a gente começa a saber, a ter discernimento, tá? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, a minha melhor amiga, minha pastora, Bruna, inclusive, um beijo preciosa, minha mentora, pastora, melhor amiga, de 20 anos, uma mulher grandiosa no Senhor. Ela falou assim, eu tava também com alguns desafios, né? E mesmo já, eu sei que é difícil, porque mesmo já tendo esse discernimento de saber quais são as armas que Satanás trabalha. Sim. Tá? Então, tô falando aqui com propriedade e corroborando contigo que é difícil mesmo. Aí tá, eu tava com alguns desafios e tal, deu amiga, porque, sabe, eu tava pensando e falando pra ela e aconteceu isso. Ela falou assim, amiga, deixa eu te lembrar uma coisa. Ela falou. Satanás, os demônios já tentaram, não sei quem que entende aqui, gente, mas eu vou bem além, tá? Tipo, pra alguns pode ser uma doideira, né? Não é todo mundo que tá preparado pra essa conversa, de fato. Sim. Mas, eu tava passando por uma batalha espiritual grande, né? E aí Satanás veio e começou, né? Os demônios começaram a apagar a luz do meu quarto, sabe? Cara, eu me mudei. E aconteceu a mesma coisa. Mas eu coloquei a minha arma de guerra. Eu falei bem assim, no nome de Jesus. Você sai daqui tudo. Deus, abala Jesus, abala todo e qualquer espírito imundo e oposto das trevas agora. No nome de Jesus. Com intimidação, ele não conseguiu. Né? Ele tentou me intimidar, né? Daí a minha melhor amiga me lembrando. Falou assim, amiga, o Satanás tentou te intimidar, não deu. Não, tentou te gerar medo. Ele saiu correndo porque quem ficou com medo foi ele. Que isso aqui? Aí depois ele tentou te gerar intimidação em outras áreas. E o que mais pega na gente é a área financeira, né? Muito, né? Tem mais de 2.350 versículos. Eu acho que a área financeira e a parte emocional, assim, Isso, porque as batalhas acontecem pesadas, na mente. Né? Isso. Uhum. E aí ela me trouxe à tona, ela falou bem assim, amiga, Satanás ele tentou com medo, ele coisou, não deu certo, com a intimidação ele teve que sair correndo, ele vai lançar essas mentiras na tua mente. Aí aquilo me deu um estalo, eu falei assim, caraca, faz sentido. Ela falou assim, amiga, o eco da própria pessoa que Satanás usava pra atingir a minha mente, né? E a gente tá falando de referências muito importantes da vida, entendeu? Tô falando da figura da mãe, entendeu? Que lança, sabe? Tipo, setas, assim, malignas. Cara, quando eu identifiquei... Por isso que é importantíssimo nós identificarmos, nomear as emoções, entender o que tá passando, entendeu? Agora, pergunta se naquele tempo eu tava alinhada e afiada na palavra. Passei uma semana... Gil, chega um momento da nossa vida em que dependendo da intimidade que você tem com o Senhor, você não pode ficar... Se você ficar 2 dias sem ler a palavra, você não... Teu espírito morre. Tipo assim, eu fico... E a psicologia moderna, você tem que acreditar em você mesmo. Que?
Se eu acredito em mim, eu tô lascada. Eu me sinto frio. Se eu não... Fico uma semana sem cultuar. Você entendeu? Frio. Aí fala assim, ai não, você precisa acreditar mais em você. O quê? Se eu acredito em mim, eu tô acreditando em... Olha onde que eu vou. Sim. Olha pra onde que eu vou. Se eu acredito em mim, eu começo Gente, a palavra em Jeremias 17:9 diz... Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Será que eu vou acreditar em mim? Eu prefiro acreditar no soberano, majestoso, precioso, perfeito, dono de todas as coisas, melhor arquiteto e médico do mundo e do universo, sabe? Então, assim, quanto mais alinhado, quanto mais intimidade, quanto mais... pergunta se depois eu comecei a acreditar nessas mentiras que eu achava que era da minha consciência. Que eu achava que era eu achando que... Sim. Ah, não, eu sou assim mesmo. Não. Então, você precisa saber guerrear as guerras, mas você precisa saber que guerra que você tá. É por isso que é importantíssimo. A voz da tua consciência, ela é aquela que vai digamos assim, vai te falar, não, ó, não vai por esse lado. Pô, você já viu esse caminho. Então, ela é uma voz, assim, um tanto mais objetiva, é mais racional. A voz de Satanás é sempre te levando pra baixo, te dando mentiras, te falando que você não consegue, te gerando intimidação, te gerando medo, te gerando dúvida, te gerando incerteza. E a voz de Deus sempre vai te gerar paz. Eu não digo que Deus não seja um Deus de repreensão e de justiça. Sim. Eu não digo que Deus e que talvez o Espírito Santo fale assim, meu filho, não vá por esse caminho. Mas é muito mais algo que vai te gerar paz e consciência do que inquietação. Principalmente quando tá ligado a sonhos, a projetos, a planos e principalmente quando o Senhor está no meio deles. Sabe que isso é muito forte que tu falou, né? Porque quando eu perguntei isso essa pergunta que eu fiz, né, pra ti, eu pergunto pra todos os pastores que eu tenho oportunidade, eu pergunto, cara, como é que tu sabe qual é a voz de... Pergunto pra todo mundo, né? Porque é difícil, no sentido de, por exemplo, eu tô abrindo um negócio, e aí o negócio tá remando. E aí eu falo, é pra eu seguir ou não seguir? E aí tô falando de mim aqui, né? Sim, eu acho que alguém talvez vai se identificar. E todo mundo vai se identificar. E aí vem aquela sensação de, cara, não é isso. Como é que eu sei que não é... Sabe aquela coisa do, não é isso porque se eu quebrar isso eu vou estar... Nossa, eu vou estar desvendando, vou estar virando a minha geração, então é alguma coisa dizendo pra eu não ir. Ou não é isso porque tá dizendo assim, não vai por aí, filho, porque tá errado. Essa diferenciação pra mim... Porque quando é alguma coisa que realmente tu vai te questionar, não tô dizendo que é mais simples, mas é mais direcional. Tipo, o que tu falou, tá te questionando, tá te diminuindo, tá tirando aquilo que eu tô... Cara, não é Deus. Agora, quando eu tô num caminho que eu tenho 2 caminhos ali, né? Eu vou abrir uma empresa. Aí eu tô fazendo um negócio e eu falo, putz, cara, não tá vingando. É pra eu ir? É pra eu continuar? Esse ponto, eu, Giovanni, ainda tenho essa dificuldade de... Inclusive em relacionamento, né? De... Pô, essa pessoa, a pessoa é legal e tal, mas é ela? Como é que... E aí, quando pra alguns eu perguntei, ele fala, cara, faz a pergunta objetiva e pede um sinal. Eu falo, pô, mas eu ainda acho tão... Assim, ó, Deus tá me dando algumas situações sobrenaturais, porque eu duvido do sobrenatural ainda, né? Eu tenho um amigo que é o Marco, do clã. Abraço, Marcão. Ele é pior que eu. A gente brinca, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é eu, ele e o Lucas. E o nome do grupo é João, Paulo e Pedro. Porque o João é o Lucas, que é o mais bonzinho e tal. O Paulo é o Marco. E eu sou o Pedro, que é o brabão. Aí esse é o nosso grupo. E aí, um dia no clã de homens, a gente fala rasgado, discute. E eu falei, cara, eu não acredito no sobrenatural, porque, pô, botar a mão na cabeça do cara. E o Marco, tu tá chamando Jesus de idiota, então? Aí eu falei, e quem não conhece a gente, ficou, que isso? E eu falei, por que eu acho ele idiota? Não, porque tu falou que se Jesus salvou um monte de gente, tá falando que isso não existe, chamando o cara de idiota, pô. E quando a gente fala cara, não é desrespeito a Jesus, é que parece que Jesus tá na mesa com a gente ali, a gente fala Jesus, né? Tá aqui com a gente. Sim. E a gente acaba falando dessa maneira mais íntima, né? E aí teve essa discussão e tal. Cara, de lá pra cá... que eu vivi de coisa, assim, é que eu não posso falar do encontro com Deus, né, mas eu vivi umas coisas do encontro com Deus, assim, que eu e o Lucas somos mais, né, assim, pô, o cara não vai manifestar, o cara... A gente vai entrar numa outra dimensão aqui de conversa. Mas que não, aí, nem todo mundo... Aconteceu tanta coisa com a gente que a gente olhava assim um ponto, assim, isso aqui só pode ser brincadeira, mano, alguém tá filmando essa parada aqui, tá acontecendo com a gente. Então hoje eu não discuto muito com o sobrenatural, mas eu ainda não consigo, talvez, não sei, eu não tenho essa coisa de falar, sei lá,
se for a Priscila pra ser a mulher da minha vida, diz pra ela falar tal frase pra mim naquele momento. Tem gente que fala isso pra mim. Né? Ontem eu tava conversando com a Bebê assim, não, eu falei pra Deus assim, se eu entrar no carro com fulano e ele falar isso aqui, é ele. Giovanni, eu entrei e ele falou. Eu falei, não, falou. Ela falou. Para, cara. Ele falou isso. Aí a outra, não, porque eu falei que se Deus ele abrisse a porta do carro pra mim, era ele abriu a porta. Eu falei, para, cara, que isso aí. Ela, não, eu falei. Faz também. Eu falei, não consigo, cara. Não consigo por alguns motivos. Não sei se eu acredito ou se eu fico com vergonha de dizer, pô, Deus, vou estar te incomodando com isso, entendeu? Tipo, diz pra ela. Não, então eu ainda tenho essa dificuldade dessa pergunta assertiva. Quando eu falei de empresa e ir não ir, me falaram isso. Falou, cara, tá com dúvida do que tá te falando? Pede um... Não é teste, pede uma aprovação. Beleza, Deus, é pra eu seguir com isso? Sei lá, amanhã me traz 2 clientes. Se pra essas 2 pessoas virem, isso vai me dizendo assim, ó, tô aqui. Eu não sei se eu acredito nisso ainda. Nesse tipo de, sabe, eu vou tirar a dúvida com isso. Parece que eu tô desafiando. Parece que eu tô... Mas você não acha que o grande desafio tá justamente em não tá fazendo isso? Aí a gente me falou assim, tá, mas tu não acha que tu não acreditar que isso possa acontecer é uma descrença? Aí eu falei, não sei, tu não tá confiando? Eu falei, mas sei lá, cara, dizer que eu quero ouvir isso. Ele falou, cara, testa. E até porque, Gil, isso deve acontecer, isso acontece com muitos de nós, mas a palavra em Mateus 5,37 diz que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Forte. E é muito curioso, porque ali eu ia falar no início da nossa sessão, gente. Não, tá uma sessão aqui. Porque no início... Já deu mais de 1 hora aqui, eu tô aqui, meu Deus do céu, não perguntei nada aqui. Sério. Se eu soubesse, eu nem tinha chamado o pastor pro próximo, tinha feito aqui já. Nem tinha tocado, eu tô usando aqui as perguntas que eu ia usar com ele. Sério? Tu acredita em milagre? Porque eu vim perguntar umas coisas, né? Sim. Que eu costumo dizer assim, de pessoas que são totalmente do mundo, que às vezes não vai na igreja por causa disso. Tipo, do dízimo. Eu vou dar dinheiro pra igreja. Essa coisa do, como é que é a voz de Deus? Fica desafiando. As coisas que eu tô perguntando aqui, na verdade... Você tá sanando já a dúvida de todos os espectadores. Porque são coisas que eu fui perguntando. Eu era o chatão. Tipo, alguém tem uma pergunta, eu fazia assim... Ninguém se atrevia, o Gil lá de mão levantada. Eu ia nos encontros dos clãs, né? Vários clãs assim, daí porque o clã tem que ser isso. Alguém tem uma pergunta? Aí os vídeos do meu clã falaram, pô, cara, de novo? Eu falei, não, preciso perguntar, cara. Não, você tem um perfil muito questionador. Eu imagino, assim, né, que... Você tem um perfil questionador, de repente tenho um outro perfil, E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele entende o coração de cada um de nós, sabe? E é claro que a gente não deve se justificar com isso, né? Mas sabe o que de repente, eu acho que pra todo mundo, pra todos nós, inclusive pra mim mesma, a gente tem que... porque a palavra diz, né, em Mateus 7,7, tudo que pedir, diz em meu nome... Em oração, crendo. A palavra não fala assim, viu? Mas mais ou menos. Se você acreditar mais ou menos, aí você vai dar certo aí. Mas só entende? Então, assim, crendo. De repente, Gil, e principalmente um perfil, um cara de um perfil que nem o teu, ser mais intencional, mais do que você já é. Mas nessas áreas, você não percebe que Deus tá pedindo um nível maior de profundidade com você? Daí, de repente, a gente não viu que era o podcast, né? De repente, a gente viu que era tudo sobre... Tipo assim, sobre um propósito. Era só pra falar isso? Não dá pra mandar mensagem? Todo devaneio, né? Essa reunião não podia ser um e-mail? Não, mas é de coração, assim. É que eu acho que vai falar com muitas pessoas também, né? Vai. Assim... Todas as coisas que você menciona é Deus querendo te subir de nível. E por que você tá falando assim? Não, deixa eu duvidar mais um pouco aí. Com tudo que você já fez até aqui. Você fala assim, deixa eu continuar mais na... Não. Pega a chave da Ferrari. Não, joga fora. Não quero andar de carro agora. Tipo... Pega dinheiro, tu pediu... não vou. Tipo assim, ele mesmo se respondendo. Não quero isso aqui agora. Deixa eu me embasar mais pra dor. Deixa eu sofrer. Dá a mão na rua um pouco. tipo isso, sabe? Então, assim, Deus, ele tá querendo um nível... Quando essas coisas, elas começam a acontecer, você já tem um perfil muito intencional para as coisas que você vive, né? De determinação, eu consigo enxergar que tu é um cara muito determinado também.
Cara, tipo assim, para de tentar fugir do plano, do propósito. Não você já tá vivendo o propósito, Sim. né? Muitas promessas. Mas o que eu quero dizer, assim, seja intencional nas coisas que... Por exemplo, na promessa, sabe? Você tem uma promessa. Cara, vai lá e fala pro Senhor sobre a promessa, sabe? Porque Deus, ele começa a te sinalizar através do quanto você se permite enxergar nos detalhes. E você é um cara detalhista, tu é um cara, para certas coisas, muito perfeccionista, sabe? E aí Deus, ele tá querendo aumentar o teu nível de intimidade com ele para te subir para um próximo nível, que só ele, tu sabe que vai, só ele sabe o que é, mas aí falta tu também, sabe, ser intencional nesse quesito. Por exemplo, no relacionamento, Deus, eu quero uma mulher assim, 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 assado. Mas eu também me comprometo a me tornar esse homem assim, sabe? Para que Deus vá lapidando o teu coração de forma intencional. Porque Deus, ele é um Deus intencional. E ele ama a intencionalidade quando colocam ele no centro. Sim. Sabe que eu vou aproveitar um gancho pra gente falar um pouquinho também da tua profissão, que era o que a gente ia entrar, né? Sim. Mas já que a gente entrou nesse meio, é isso. Vamos falar sobre isso. Tu acha que dentro da psicologia também, dentro da neuro, enfim, assim, quando tu... Deixa eu dar um exemplo mais prático aqui pra pergunta. Eu li que, inclusive, a oração, quando eles tiraram toda a parte espiritual pra tentar, via ciência, mostrar que realmente a oração funciona, que Deus existe, aquelas brigas, né? Eu acompanho muito isso porque é o conteúdo que eu gosto. Sim. E aí falou assim, tirando a parte de espiritual, quando você ora, falando coisas boas e positivas, buscando o lado da solução e não do problema, realmente existe uma área no cérebro que começa a ver as coisas de uma maneira positiva, e mesmo que você esteja num dia ruim, você vê todo o lado bom do negócio. Falando da parte, sem excluir Deus, mas explicando talvez numa visão da psicologia, a coisa da oração, dessa autoafirmação, realmente impacta na nossa performance, no nosso resultado, na nossa forma de lidar com os problemas, principalmente na forma reativa. Não tô querendo tirar a espiritualidade, mas se a gente fosse explicar de uma forma científica o poder da oração na nossa mente, nas nossas atitudes. Tem isso? Tem isso. E é por isso que eu falo assim, Deus, ele não pode ser mais... Desculpa, eu não consigo. Deus, ele não pode ser tão perfeito em todas as suas obras, em tudo, em todas as suas obras. O que acontece? Quando você começa a orar, as regiões do córtex pré-frontal, que é onde ocorrem as tomadas de decisões, que é onde faz parte da nossa organização, do nosso planejamento, das nossas decisões, ele começa a se organizar e a fazer melhor gestão, sabe, das ordens de prioridades. Então, é comprovado cientificamente. Quem fala muito disso é o cientista Andrew Newberg. Ele traz isso com muitos detalhes, com com estudos, de fato, comprovados, com mais de 1.000 pessoas, de 20 mil pessoas estudadas em relação a isso. E a região da amígdala, que é a parte responsável pelas nossas emoções, tá? Ela começa a sair do estado de alerta e ela começa a processar melhor as tuas emoções. Porque a nossa amígdala... Por isso que a palavra em Jeremias 17:9 diz que perverso e enganoso é o coração do homem. Falando que as nossas emoções, que o nosso ego é traiçoeiro. Que a nossa mente é traiçoeira. Porque a nossa amígdala, mesmo que ela seja um sistema, né? Tipo assim, o cérebro, né? O nosso cérebro, ele seja um órgão, né? Responsável pelas nossas, digamos, ações, né? A amígdala, ela não sabe diferenciar se determinado episódio traumático aconteceu na tua vida há 3 meses ou há 20 anos atrás. Ele fica trazendo isso independente do tempo que faça que eu vivencie isso. A oração, exatamente. E a oração, ela ajuda tanto... Gente, tudo que eu tô falando é comprovado cientificamente, tá? Então, ajuda tanto na parte do planejamento, de organização, das tomadas de decisões, gestão de tempo, sabe? Principalmente para quem tem TDAH, aquilo que é mais urgente, aquilo que é menos urgente. A gente começa a fazer uma ordem de prioridades melhor. E, através da oração também, a amígdala, ela não entra num sistema de alerta tão profundo. Você começa a diminuir, sem contar daí, né, a redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. Começa a ativar muitas áreas também dos hormônios
hormônios da dopamina, ocitocina. Por que da ocitocina e da dopamina? A dopamina ela é o hormônio da motivação, né? Muitos já acharam que era do prazer. Por que dopamina? Aonde que a oração me desperta a dopamina? Porque você começa a liberar áreas da motivação. Quando você começa a falar com Deus, a reverberar, né, tudo aquilo que você está sentindo, e é uma das coisas que Deus mais ama, uma oração sincera, uma oração transparente, uma oração honesta, sabe? Falando mesmo, olha Deus, né? Sou eu de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Exato. Você começa a liberar os hormônios da motivação. Tipo assim, caraca, então isso vai fazendo sentido. E a ocitocina, que é a conexão, né? São áreas, são hormônios que vão começando a se conectarem, sabe? A falar, tipo, são hormônios mais do amor, ligados ao amor, a conexão. Exato, exatamente isso. Uhum. Caraca, isso é... Aproveitando essa linha, a gente frequenta a GET, né? A GET é uma das igrejas, assim, de estrutura. Tanto que a gente até ouviu aqui nos bastidores. Como é que eu vou na GET se é uma igreja de rico, né? Estamos falando aqui. Mas saibam que bom, né? Como a Pri mesmo respondeu, somos ricos, né, cara? Daquilo que o dinheiro não compra. Não paga entrada, tá, pessoal? Quem quiser conhecer. Eu sou uma das pessoas que julguei e hoje eu não saio de lá. Mas o ponto é, a GET é uma das igrejas que eu não acho negativo, né? Eu acho, falando de igreja como instituição, não tô dizendo que existe Deus em mais um lugar do que o outro, mas até na minha visão do que me atraiu, né? Todo tatuado, tem uma linguagem mais rasgada, então muitas religiões fecham a porta para pessoas que são assim. Infelizmente. Eu fui essas pessoas, né? Sim. Eu lembro que o que me afastou da católica, eu era adolescente, então na minha época eu peguei a época de boné para trás, corrente de prata, eu tava meio atribulado num dia, resolvi ir na missa, sozinho, cheguei de moto, capacete na mão, boné na cabeça. E a irmã, né? A irmã, não, você não pode entrar de boné nem com capacete na mão, você tá de bermuda. Mas os caras iam na missa. Sim. Não, você não pode entrar assim aqui. E eu saí chutando tudo na moto, pé da vida, porque, pô, pra eu conhecer Jesus, então eu tenho que me arrumar, então eu não vou. Né? E passei por isso em outras religiões, assim, né? Que eu curioso, né? Questionador, passei por praticamente tudo aí o caminho. Sim. O ponto é hoje uma igreja que oferece uma estrutura para atrair os jovens de volta, porque as igrejas perderam os jovens, né? E agora, inclusive, saiu muita notícia que é a geração que mais está voltando para a igreja, né? Se todo mundo vai se converter, eu não sei, mas estão no lugar certo para isso acontecer. Sim. Né? E, então, cara, luzes, tem o culto X, tem o culto Y, e cada culto abrange ali um perfil de gente justamente para atrair essa galera. E tem cultos que, cara, luz piscando, é show, né? Existe um show. Sim. Existe a hora da palavra, da entrega, mas existe o show que atrai a pessoa, principalmente quem tá na transição. Né? A gente sabe que existe muito PNL, existe muito influência, o direcionamento de emoção, aquelas coisas que a gente é treinado para dar palestra, né? É uma pergunta meio chata de fazer, mas acho que vai trazer um bom ponto de vista na resposta. Então, existem aquelas coisas do tipo... Tem 1000 pessoas. Alguém tá com dor de cabeça? Cara, alguém vai estar com dor de cabeça nas 1000 pessoas. Então, isso para quem já estudou isso, se preparou, sabe que é a parte da dinâmica. Foi treinado para isso. Né? Até que ponto quem vai num culto desse é influenciado pelo ambiente ou é influenciado pelo Espírito? Eu sou apaixonada. Eu amo Jesus com toda a minha força, com todas as minhas forças. A palavra em Mateus 13, Jesus fala assim, a parábola do semeador. Existem 4 tipos de solo dentro do nosso coração. Ou, melhor, existem 4 tipos de solos na parábola do semeador. O primeiro é o solo pedregoso. Quando o solo pedregoso... O que acontece no coração do solo pedregoso, né? A gente não tá falando de solo. Sim. Jesus fala que o solo pedregoso é aquele que a ave vem e come o que caiu no chão. Na simbologia, na parábola, o que Jesus estava querendo dizer era que o inimigo, que Satanás vem e tira, sabe? A informação, aquilo que foi passado. O segundo solo é o solo
espinhoso. Eu não vou lembrar, tipo, Sim. assim, por ordem... Contextualiza assim, só pra gente entender, né? É aquele solo que... É aquele solo que a pessoa pega, entende, recebe a palavra, mas no meio das dificuldades ela pega e desiste. Começa a ficar difícil, então tu desiste no meio do caminho. Deixa pra lá, é muito difícil isso. O terceiro solo é baseado nas emoções. Então, enquanto tá sendo legal esse cenário, essa estrutura, o louvor, nossa, tô lá, tô emotivo, meu Deus, é isso mesmo, né? Muitas pessoas acreditam que estão num show e falam, meu Deus, Sim. é isso mesmo. E aí acontece, no domingo tá lá no culto, na segunda, e de repente na sexta e no sábado tá, né? Esse é um tipo de solo onde Jesus se referia a um solo que se basa nas emoções, sabe? Que não tem... E aí tem o quarto solo, que é um solo fértil, que é um bom solo. Que, apesar das dificuldades, não desiste. Que, apesar do cenário, da estrutura, tá lá para ouvir a palavra. E que, apesar de tudo que o cenário contrário fala... Tipo, meu Deus, mas a Bíblia é escrita por um homem, mas isso realmente não faz sentido. Mas você não tá vendo qual que é o custo desse telão? E aí a gente consegue ver que esse solo fértil, ele é um solo onde Deus quer fazer morada. Aonde, aliás, todos eles são, né? Mas aí entra da pessoa não permitir. Tu acha que é individual, então? Essa coisa entre separar a emoção daquele momento com tudo aquilo. Tu acha que isso não influencia em algumas conversões não reais ali dentro com isso? Lógico, com certeza, com certeza. Inclusive aconteceu comigo, né? Que nem eu falei pra você, eu era uma frequentadora da igreja, né? Até ter esse encontro real com Jesus, porque qual é a diferença desses solos, né? Agora eu tenho uma aliança com Deus. Então, quando você tem uma aliança com Deus, você fala assim, Deus, tá ruim aqui, mas eu sou sua. Eu não quero voltar, porque quando você começa a se lembrar da onde Deus te tirou, né? Você não quer retornar a um lugar de mentira, né? É uma prisão. Uma prisão. Eu brinco às vezes ou com as minhas colaboradoras, ou pessoas, eu falo assim, gente, eu não quero voltar a ser presidiária, não. Não, para aquele... Porque eu sei aonde é. Então, não existe negociação, porque você tem uma aliança, porque você tem uma identidade. Né? Contudo, eu não quero dizer que não existam momentos de fragilidades, que não existam desafios, mas eu sempre oro ao Senhor, falo assim, Senhor, aquieta minha alma, aquieta meu coração. O Senhor sabe que eu sou sua, eu não tenho para onde voltar. Sendo uma resposta forte, então seria basicamente assim, ó, se você foi e tá botando a culpa nas luzes, a responsabilidade é sua. Lógico. Você tá transferindo a responsabilidade de não ter aceitado verdadeiramente aquilo que você viveu. Exato. Porque o quanto de pessoas você não conhece que fala assim, meu Deus, mas... Muitas pessoas. Esses tempos, eu fiquei sabendo que teve uma pessoa do meu clã, né? Que foi no meu clã, e aí foi o momento da oferta, onde eu... Aí eu fiquei sabendo por outra pessoa e falava assim... É pra ela esse dinheiro, né? Esse pix é pra ela. ela só tá arrecadando porque é pra ela. Aí, meu, o que tu vai fazer? Tipo assim... Você vai ter compaixão da irmã, do irmão, né? E vai falar assim, oh, meu Deus. Eu brinco no meu clube, eu sempre falo, pessoal, não é meu Pix, se aparecer o meu nome é só porque eu que só a intenção é minha de Giovanni de doar, mas não tem nada a ver comigo. Eu sempre brinco com a galera. Assim. Dá uma quebrada no gelo. E você veja bem, a gente tem por costume, sabe, Gil? Isso é muito importante a gente saber diferenciar o que tá dentro de nós que a gente acaba refletindo e projetando para Deus. O que tá dentro? E a palavra já diz também. A boca fala do que o coração é cheio. Então, se a pessoa tem esse tipo de... Não, mas olha, o telão que é muito caro. Não, mas o Pix vai pra ela. Mas que... Gente, o problema é dela e da pessoa. E deixa que Deus vê, porque nós nos achamos muitas vezes juízes. Sabe? Não, porque isso é certo, porque isso é errado. Uma coisa muito forte, que é o lance da gente julgar, né? O pastor... Putz, não vou lembrar quem fez essa brincadeirinha comigo. Que a gente tava nessa mesma discussão. Eu comecei a levantar essas perguntas, né? Eu falo, tem gente que se afasta aqui porque tem um culto X, que vem mulher com saia curta, porque tem não sei o quê, porque babá.
Dele bem assim, Giovanni, tem uma... Acho que foi o pastor Rogério, acho, se não me engano. Falou assim, tem uma parábolazinha aqui, uma historiazinha, que acontece que é o seguinte. Minto, pastor Corona que contou. Que é inclusive foi o cara que iniciou o clã dos guri. Um abraço pro pastor Corona. Inclusive é o único clã que não tem nome bíblico, tá? É tudo semente, prosperar. Nosso é clã dos guri. Então a diferença já começa no nome. E aí ele contou assim, olha, tinha um rapaz que falou pro pastor no final do culto, olha, eu não vou vir mais no culto. Acabou pra mim. Por quê? Cara, tem um monte de gente andando durante o culto. O cara tá aqui tentando orar, andando pra lá, pra cá, se empurrando. O cara vem pra cá, focado em ser um homem melhor. Aí vem mulher com um shortinho curto, saia curta na frente do cara. O pastor com carro zero. Eu não vou vir mais no culto. Ele falou, cara, então foi o seguinte. Vem mais um. Se não der certo, tudo bem. Mas eu vou te fazer um desafio. Enche um copo de água e fica segurando ele durante o culto todo. Se no final do culto tu tiver com esse copo ainda cheio, eu vou te passar uma palavra de Deus que vai te fazer ficar nos cultos. Se não tiver, aí a gente tem uma outro tipo de conversa. Ele falou, não vejo sentido, mas vou fazer, né? E o cara foi no culto. Ficou lá com o copo aqui, ó, cheinho. O tempo todo no culto. Não pingou saiu um pingo daquele copo. Chegou no final, o pastor, não caiu um pingo do copo? Ele falou, não caiu, pastor. Segurei o copo aqui, ó, o culto inteiro pro senhor. E aí? Quantas pessoas ficaram andando durante o louvor? Não vi, pastor. Tava segurando o copo. Quantas mulheres de saia curta sentaram perto de você? Não vi, pastor. Tava olhando pro copo. Qual carro que o pastor chegou lá? Não viu? Tava aqui dentro já, eu peguei um lugar bom pra ficar segurando o copo. Então, por que tu não faz desse copo teu altar? Quando tu vir pro culto, fica com o olho no altar. Fica com os ouvidos na palavra. Tu não vai ver ninguém passando, tu não vai ver ninguém esbarrando, tu não vai ver carro de ninguém, tu não vai ver saia de ninguém. Ou seja, é sobre você. Não é sobre as outras pessoas. Exato. Eu fiz essa pergunta pra te provocar isso, no sentido de tem coisa que é responsabilidade. Nossa. Né? E pensa... Então, eis a questão. Quando nós não temos a nossa identidade firmada, quando você não tem a tua identidade firmada em Deus, qualquer onda é o suficiente pra você pegar e terceirizar a culpa. Terceirizar a responsabilidade. Eu não gosto muito da palavra culpa, eu gosto mais de responsabilidade. E nós, seres humanos, somos mestres nisso. E falava assim, não, mas antes de ontem tinha um paciente que eu tava atendendo em 2023. E por responsabilidade, assim, até ética, né? Por questões, assim, acabei mandando uma mensagem. Falei, oi, fulano, como que você tá? Tá tudo bem? E ele permanecia. E ele pegou e me respondeu. Escreveu lá, né? Me mandou um texto. Nossa! Com as mesmas lamúrias. Os mesmos problemas que estavam em 2023. Exato. 3 anos se passaram, eu fiquei com ele um período assim, né, longo até, acho que deu 8 meses de tratamento aproximadamente. E aí ele pegou e falou, né, daí eu falei, ai meu Deus, por que eu fui mandar mensagem por que eu fui, até mandei mensagem pra minha amiga, falei, amiga, lembra do fulano? Lembro, poxa, porque daí ela começou a discipular ele também, né, ela falou, lembra, falou, meu Deus, foi mexer no vespeiro, falei, foi. Pra ele é só oi, não é oi, tudo bem. Ele vai dizer tudo bem e você, ele vai dizer, não, então, deixa eu te contar. Mas aí eu falei assim, cara, eu vou falar umas boas verdades. Ele começou, não, porque o meu TDAH, porque eu trabalho muito algumas estratégias para quem tem TDAH. Enfim, ele não sabia, fiz o diagnóstico e tudo mais. E eu também gosto muito de trabalhar a questão dos temperamentos, porque eu acredito que é uma visão um pouco mais ampla. Você soma o teu diagnóstico com o teu temperamento, com a tua personalidade. Se tu é melancólico, se Exato. E aí isso te dá uma visão mais ampla de autoconhecimento. Qual que eu sou? Aproveitar aqui essa consulta de graça. Pra ver se tu pega. Eu sou colérico? Lógico. Exatamente isso. Você é coleriquíssimo. Aí tá, daí ele, né, falou um monte de porque você sabe que é a minha vida, que... Aí chegou um momento que eu peguei e falei bem assim pra ele, eu acho que eu vou até entrar aqui, eu vou... Não pode falar o nome, pelo amor de Deus. Não, isso não, né, as questões éticas. Eu falei bem assim, querido, Deus, ele não se movimenta por dó. Boa. Deus, ele se move por propósito. Eu falei assim, você já viu alguma pessoa grande contar sempre as mesmas histórias tristes ou você vê que elas se reconstroem?
já não se trata do que fizeram com você, se trata do que você vai fazer do que fizeram com você. Então para de ser vítima da tua história e começa a ser protagonista da tua própria vida, porque você tem capacidade e Deus te capacitou para isso. Um grande abraço. Porque eu tava chegando num ponto que ele sempre conta. Sim. Eu não tô dizendo que nós, seres humanos, estamos isentos do sofrimento, de desafios, de dificuldades, das adversidades, e o ser cristão não vai nos deixar isento disso. Eu estou dizendo que nós precisamos, né? Aonde que entra o processo da gratidão? Sim. Sabe? Aonde que entra o processo? Falei, quais renúncias que você já fez? Nesse processo todo, porque a Bíblia ele sabia inteira. Então, você não pode saber da Bíblia. Um grande líder... Você não executa nada, você conhece todo o processo, mas não faz nada, né? Você entende? Então, assim, quando a gente passa... Porque se eu chegar aqui e contar minhas histórias tristes pra você chora comigo. Eu tive um mentor que falava assim, ó, história triste, Giovanni, é linda lá no palco. Lá, ó, conta lá, motiva as pessoas. Aqui na vida real, meu amigo... É se reconstruir, se reinventar. É porrada. O que né? foi. Exato. É exatamente o que você falou. O que você vai fazer agora com aquilo que aconteceu. Acabou. Entendeu? E durante quanto tempo nós já não ficamos vítimas dessa situação? Sim ou não? Ou só comigo aconteceu? Não. Todos, inclusive comigo também, por muito tempo, né? Ah, eu faço isso porque minha mãe, porque meu pai... Meu amigão? Né? Então, assim, que as histórias, que toda a nossa trajetória de vida, ela passe pelo crivo da peneira para servir de testemunho daquilo que você conseguiu se reinventar. Exato, exatamente. De resto, sabe, fica do lado de uma pessoa meia hora pra você ver o que acontece com o teu cérebro. E aproveita e faz uma neuroimagem pra você ver o que acontece com o teu cérebro. Acaba, destrói, você fica meia hora do lado de uma pessoa. Toda a energia dessa pessoa, né? Todo. Exato. Sai baixo, sai pesado, né? Eu confesso assim, eu confesso que muitas pessoas pegam e falam assim, meu Deus, Pri, acabou de atender, sei lá e eu saio do consultório, fecho a porta, gente, ó, acabou. Um beijo. Gente, o que a gente vai comer? Significa que eu não me infiltre naquele momento na história daquela pessoa? Significa que eu não estou tendo empatia com ela? Não. Mas significa ter discernimento até o ponto que... Aquele é o momento. Sim. Aquele é o momento. Salomão, em Eclesiastes, ele fala que o lapso da sabedoria é nós sabermos distinguir as estações. E assim, não pegar um processo que não é teu, né? Exatamente. Agora, saindo de um consultório e indo para um clã, por exemplo. A gente teve uma situação com uma pessoa que a gente queria ajudar o cara de todas as pontas. O pastor Júnior falou, não. É até aqui. Aqui, ou vocês estão pegando um problema que não é de vocês e, cara, essa mochila vai ser ruim de tirar depois... Ou vocês estão atrapalhando um processo que uma pessoa está passando. Isso! Exatamente. Então, saber discernir, né? O que é meu, o que é do outro, fazer a identificação dessas emoções, você saber nomear o que você está sentindo, sabe? Você falou muito sobre as coisas que você sente, você fala uma naturalidade hoje muito, muito espontâneo, né? Às vezes, às vezes sai sem querer. Eu acho que é isso que e esse é o remédio para cura. Se você... Eu falo assim, tudo aquilo que é analisado pode ser melhorado. Aquilo que não é analisado não pode ser melhorado. Aquilo que fica escondido, como que Jesus trata? Sim. Se você não coloca isso à tona, se você não está expressando, se você não está reverberando o que está acontecendo dentro de ti. Tudo aquilo que é analisado pode ser melhorado. Caso contrário, aquilo fica estagnado, escondido e não tem como ser lapidado por Deus. O primeiro passo é reconhecer, né? Tu tem que entender o que tá acontecendo e aceitar aquilo, né? Exato. E aí você toca num assunto, Gil, aproveitando o gancho, do orgulho. Por que muitas vezes nós não conseguimos ser lapidados por Deus? Porque a gente se acha autossuficiente. Porque eu consigo, Sim, eu posso, sabe? Nós só estamos aqui pela honra e pela glória do Senhor. É mais um dia de fôlego de vida, é um milagre acontecendo pela honra e pela glória do Senhor. Se a gente for parar... Às vezes a gente é tão racional para umas coisas, né? O que não nos faz acreditar... Entra na nossa racionalidade e fala assim... Pum, abri meu olho. Um fôlego de vida. Tô soltando meu ar. Cara, se a gente for racionalizar isso é um milagre, meu. E é complexo. Parece uma coisa tão simples, né?
Entendeu? Você já E é parou tão complexo, né? Exato! E aí as pessoas que se acham super mega, não, eu sou racional, eu sou... Tá, pera lá, mas você já parou pra pensar nesse fôlego de vida, como o ar entra nos nossos pulmões? Desculpa, gente, mas eu consigo enxergar Deus nos detalhes até nisso. Sabe assim, quando você pega e fala, cara, não pode ser. Senhor. Eu falo pra ele, Senhor, que amor é esse? Os nossos 2,5 kg de encéfalo nunca vai conseguir compreender. A gente vive umas coisas que são tão complexas, que parecem tão simples, né? Sabe que eu estudei fisioterapia, então... Quando eu fui estudar fisioterapia, eu achei que era só pra fazer alongamento e tava feita o diploma, né? Mas não, pega toda uma parte ali pesada, forte do corpo humano. E é louco como eu faço o link isso hoje com a parte de Deus, assim, porque tem um movimento, por exemplo, se eu botar a mão aqui e sentir que queimou, puxei a mão. Cara, isso aqui é coisa de, olha, milésimos de segundos. Não é? Existe um neurotransmissor que ele avisa, opa, isso aqui queimou. Só que ele avisa que é um desconforto, ele avisa outro neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai buscar por que esse é desconforto. Ele entende que é uma queimadura, aí ele avisa, ei, isso vai nos machucar. Aí ele manda um comando de volta pra mão que tu tem que puxar ela. Isso movimentou centenas de nervos, o teu osso e tudo foi sinapse, tudo. Aí tu fala, cara, como é que isso funciona, velho? Assim, ó. Eu fiz isso e aconteceu tudo isso. E aí tu começa... É impossível. Eu já li algumas coisas que falam que pra Terra se materializar, teria que ter 117 milhões de coincidências exatamente daquela dimensão. Porque se tivesse 1 milímetro de diferença de algum átomo, algum tipo de sistema, não daria certo. Um não poderia dar errado. Um não poderia estar diferente. Né? Então, assim, é surreal. Eu já tomei uma chamada aqui, a gente tá no final, cara, não perguntei nada. Sério? De TDAH. Eu falei que ia ter um assunto atemporal e não teve o temporal. Eu não acredito. E é isso aí, pessoal. Vamos ter que ter a parte 2. Vamos fazer o quê? Vamos ter que gravar ter a parte 2, não é? Mas tem uma pergunta que eu vou fazer porque cabe com o que a gente tá conversando. Que é assim, ó. Muita gente chama Deus, ora, serve na igreja, mas continua se sentindo cansada, confusa ou até travada emocionalmente. Por quê? Pra você ser um líder, referência, pra você ser um líder de exemplar, você precisa trabalhar primeiro a tua emoção. Porque muitas pessoas confundem o ser... ter alto grau de espiritualidade, né? Tipo, eu tenho eu cuido do meu espírito, só que se você não cuida do teu lado emocional, você vai ser um líder você não vai ser um líder, digamos assim, que possa chegar a curar uma outra pessoa. Entendeu? Então, assim, tô falando de líder, mas isso cabe a todos nós, Sim. Tá? A tua mente, ela funciona de um jeito... Se você não olhar pra isso, funciona completamente no automático. Lembra que a gente estava falando, tipo, de propósito, Sim. né? O funcionamento automático que tem na nossa mente é tipo assim, eu acordei, não tô falando que a gente se julga, a gente se analisa racional, mas ninguém para pra pensar toda a complexidade de cada movimento, nessa trajetória. Porque a partir do momento que tu se questiona isso, tu já entendeu. Opa, pera lá, eu não tô indo no automático. Cara, existe algo por trás disso, né? Eu, por exemplo, começo a viajar assim nos prédios. Eu falo assim, caraca, olha quanto prédio tem em Floripa. Só que daí eu começo a olhar pro mar e eu falo assim... Quanto mar tem em Floripa? Não, daí eu pego e falo bem assim, Deus... O que são esses tijolinhos diante da tua majestade do mar? Aí eu começo a olhar pro céu, eu falo assim, Deus... Você entende? Tipo assim... E às vezes as pessoas acham, tipo, que orar sem cessar é o fato de você tá servindo ou de você tá fazendo algo... sabe, em prol do reconhecimento humano. E orar sem cessar é você tá nessa conexão com Deus, aonde você fala bem assim, Deus, eu não sei das coisas, mas eu te reconheço nessa nuvem, eu te reconheço nessa planta, eu te reconheço no arco-íris, eu te reconheço nas folhas das árvores que se mexem. Mudança de mentalidade, o que a gente chama de metanoia. Enquanto a tua mente, ela não ter uma
uma funcionalidade, um propósito, um sentido, você sempre vai estar cansado, porque tudo, a palavra em Colossenses 3:23 diz, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Aí se o nosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo, como é que você articula em ter, né, em orar, em fazer as coisas certas, mas você não cuida do teu templo sagrado, que é a tua mente? Ou seja, não adianta estar dentro da igreja o tempo todo, na instituição igreja, mas tu não viver realmente a fé inteligente, a fé Inteligente. a fé não religião, a fé espiritual. Exato. A fé, sabe o que para onde para também essa fé inteligente, ô Gil, ela pode também ser chamada de fé cristocêntrica. Porque se você me trouxer, ou se alguém, eu desafio alguém para pegar e falar assim, não, tem muitas pessoas, por exemplo, que admiram o Albert Einstein. Falam assim, cara, me fala um cara que tu admira pra caramba, Albert Einstein. Você sabia que Albert Einstein, o filho dele foi parar no manicômio porque não deu conta do... Então, inteligência emocional ali, apesar dessa intelectualidade toda, a gente já sabe que não tinha. Tem vários, né? Steven Jobs. Você entendeu? Conseguiu estruturar a família. Gênios. Gênios. Agora, se você me falar que existe alguém, sabe? Por isso que fala, mas a psicologia ela tá distante, a ciência tá distante da fé. Se você... Jesus, ele era referência em saúde mental. Ele que fala sobre perdão, ele que fala sobre compaixão, ele que fala sobre amor. Então, não existe referência melhor e maior, além, né? Tipo assim, a não ser que você fale, não, Pri, eu conheço, aí você me apresenta. Ou alguém daqui, gente, me apresenta, porque eu desconheço. Mestre. Mas, tudo. Parte financeira, parte emocional, situação reativa, que eu acho que é o pior do ser humano, quando a gente reage, a gente não tem controle, porque vem a emoção. Eu já falei essa frase, que parece às vezes até uma blasfêmia, mas não é uma brincadeira. Eu falo, Jesus foi o maior coach de toda a história do mundo, cara. Ele reuniu muitas pessoas que eram ditas como pessoas não prontas ou não apropriadas para executar aquilo que ele queria que executasse. E ele preparou elas, velho. Sabe que tu pegar pessoas despreparadas, desmerecidas, desacreditadas, e tu fazer delas as maiores pessoas do mundo? Que ecoam até hoje. Cara, ele replicou aquelas pessoas e ensinaram outras pessoas. E depois deles vieram outras pessoas que foram tão grandes quanto. Ou seja... Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? O Pablo Marçal não faz, cara. Ele pega o cara que tá lá, que fala, não, eu estudei, eu me preparei. Vai pegar alguém despreparado, vai pegar alguém que não tem nada. Que não tem nada também pra desmerecido. Oferecer. Exato, o cara tá desmerecido, tá amassado, tá... Quem sou eu? O cara olha pra falar, eu? Mateus fala, eu? Tô aqui cobrando, eu? E de repente a gente se vê nesse mesmo enigma, né? A gente fala assim, meu Deus, bem no fim, agora sou eu, né? Já não é mais Pedro, já não é mais João, agora é Priscila e Giovanni. Que isso, cara? Né? E... assim, né? Eu tenho uma frase que eu falei no Clay esses dias que foi os mais improváveis são os mais inquebráveis. Eu falei isso no Clay e foi bem forte, assim, porque eu falei, cara, a gente que é mais improvável... a gente chega a um ponto que a gente não tá nem aí porque os outros falam. Porque a galera vem, não sei o que fala. E quando tu não tá nem aí porque os outros falam, tu foca em quem realmente tem que ter a resposta, tu se torna inquebrável, cara. Te torna forte porque tu não te atinge, porque o que atinge, óbvio, que um dia ou outro tu vai estar naquele dia que atinge. Isso, a gente é humano. Mas os improváveis são os mais inquebráveis, cara, que tem. Vou ter que ir pra última pergunta. A gente vai ter que marcar uma segunda data. Eu não sei, te vira com a tua agenda, tem a agenda dela e já não quero saber. Tô nem aí pra isso aí. A gente vai ter que fazer. O problema não é meu. Tá aqui, ó. Fiz duas perguntas das perguntas que eu montei, tá? Só pra deixar isso registrado aqui. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui no Fé Inteligente. Que é, se fosse pra dar um conselho pra Priscila mais nova, que estaria no início desse trajeto ou que não estaria nesse trajeto ainda, qual conselho tu daria pra ela? Se pudesse voltar hoje com a máquina do tempo e tu ia te encontrar com 20 anos e você tem 30 segundos pra falar com ela, o que você falaria pra ela? Não se embasa nas tuas próprias convicções. Você é pequena, você é falha, você é pecadora. Coloca os teus planos no Senhor, sabe? E Ele tudo fará. Eu falaria isso com certeza, assim, pra ser bem sucinta e objetiva. Sim. Tu falaria pra ela encontrar Deus logo. Exato. Vai de uma vez que tudo vai dar certo. Exato. Não fica se embasando nas suas próprias convicções, não viva das tuas certezas.
faça... Eu acho que tem mais do que ficar te adorando a criatura, adora o Criador. Forte. Pri, quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Quero te agradecer, Gil. Foi super fluido, foi maravilhoso. Agradecer a Deus, que eu acho que foi ele também que... Ele que une propósitos, ele que une a fé inteligente. E poxa, né? Meu muito obrigada. Eu te agradeço muito também. E realmente é uma convocação, tá? Se a gente conseguir casar uma segunda conversa. Sim. Porque tu aborda temas saindo da parte espiritual, que sempre vai estar envolvida, né? De certa forma, né? Mas falando da parte de profissão, de hoje que tu alcança as pessoas ali, são assuntos muito pertinentes, né? Que é a parte do TDAH. Ficaram várias pendências, né? Tem muito conteúdo, cara. Tem coisa que eu poderia perguntar aqui sobre o Liberte Sua Voz dentro da fé, que eu acho que é uma coisa super interessante de falar, entrar nesse tema. Sim. Parte de trabalho com colaboradores, né? Essa relação de liderança. Então, assim, tem muita coisa legal. Pra gente estar abrangendo, além né? disso que tu trouxe, que dá pra gente conversar, a gente pegar um caminho, e foi aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem aqui um cronograma, tem um escopo, mas o Espírito Santo é guiar. E a gente foi entrando numa conversa aqui que eu tava numa sessão, quase que eu falei coisa que eu não podia falar. Pode ser usada contra mim? E aí, então, assim, a gente foi ficando à vontade, foi falando. Então, te agradeço muito por ter aceitado esse convite, por ter achado uma brechinha na tua agenda. Eu não sei, eu sentia que esse assunto, que a gente ia ter uma química bacana. Sim. Né? Desde quando eu estive lá na sala de aula lá, inquieta, não parava, eu falei, meu Deus do céu, cara. Toda hora tem que perguntar alguma coisa que tá falando. Aí, de repente, ele fala assim, é a minha versão feminina. Então, porque ele que é o questionador, não né? fui eu que falei isso, eu tava falando com a Cris, né? Eu amo a Cris. E aí eu falei, meu Deus, né, cara? Aquela morena não para um minuto, cara. Não dá pra sentar perto dela. Tudo que o pastor fala, alguma coisa, eu falo, eu queria perguntar. Eu falei, meu Deus, cara. Ela, tu é assim, cara. Eu falei, mas 2 de mim não dá, né, cara? Tem que ter só um. Então eu sabia que a gente ia ter uma química. Nossas conversas são terríveis, a gente tem... Ela tá me diagnosticando com TDAH, que vocês estão vendo isso, né? A gente vai falar sobre isso, Gil. E aí eu vou aproveitar a deixa pra falar justamente quais são os sintomas, quais são as características, sabe? O que a gente tá banalizando, o que... enfim, vamos encerrar. Até esse tema eu queria entrar muito justamente por isso, porque hoje se banalizou, né? Não se tem, às vezes, o cuidado devido que se tem que ter. Sim. Por causa da automedicação, dos acessos a remédios que tem hoje. E o pessoal tudo é TDAH, a procrastinação, a preguiça, muitas vezes a transferência de responsabilidade também vira. Mas vai ser o tema para a parte 2 aí, pessoal. Fiquem atentos. Priscila, né? agora tens o retorno. Então, enfim, te agradeço muito. Muito obrigado. Para vocês, pessoal, tá aqui em algum lugar. Aqui vai estar para seguir a gente aqui, acompanhar a gente no YouTube, tá acompanhando o canal, também tá no Spotify. E, de novo, né, hoje a nossa plataforma que a gente tá mais encorpada é o Instagram. Então vai ter muito recorte lá, junto com muito conteúdo também, com diversos temas direcionados à fé de uma forma inteligente. Então, fé inteligente é a fé que pensa e a ciência que crê. Então, conto com vocês lá acompanhando a gente. É isso. É isso. Obrigado. Boa.